Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo no YouTube da TNT Esportes. A gente está aqui para falar, né, sobre a repercussão dessa Supercopa do Brasil, o jogo que terminou nesse segundinho, né? Tá todo mundo ainda se recuperando das emoções dessa disputa por pênalti. Estou aqui com o Rodrigo Fragoso, também com o Mauro Betting. A gente vai abrir a discussão sobre tudo que aconteceu nesse Flamengo e Palmeiras. Acho que não podia ser de outro jeito essa final, né, gente? Um confronto entre duas equipes que se reestruturaram, que conseguiram grandes títulos nos últimos anos, que criaram uma rivalidade muito bacana, né? Porque foram duas equipes que brigaram pelos principais títulos no Brasil e na América, e as duas equipes se enfrentam num jogão com polêmicas, com emoção, que termina 2-2 e que vai para uma disputa de pênalti das mais emocionantes que a gente já viu nesses últimos anos. Então, vou me recuperar aqui e passar a bola para vocês. Quero saber o que vocês acharam desse jogo, Mauro e Rodrigo. Vou passar a bola para o Mauro começar. Mauro, você tá com a bola aí, meu velho. Se é que ele não travou, né? Ele já deve ter feito um texto maravilhoso sobre essa final. Aposto que ele vai ter palavras para nos emocionar aqui. Mas eu acho que o Mauro tá travado por enquanto, Rô. Pode começar você daí. Vamos lá, eu acho o seguinte, só faltou um ingrediente para essa final ser absolutamente completa. Um só, para um grande jogo. Os dois goleiros batendo pênaltis. Só isso que faltou. De resto, teve de tudo, foi absolutamente completo, foi um jogo muito legal de se assistir, e eu acho que a CBF sai muito satisfeita, porque quando você coloca uma Supercopa do Brasil em jogo, quando você coloca todas as suas fichas num torneio que vai colocar o campeão da Copa do Brasil frente ao campeão do Campeonato Brasileiro, você espera exatamente o que aconteceu hoje, você espera os dois goleiros sendo protagonistas, porque as duas equipes conseguiram furar as defesas, conseguiram finalizar, conseguiram balançar as redes, não só protagonistas os goleiros, mas também com gols, e não só no 1-1, 2-2 que é ainda mais saboroso, pênaltis até o final. Então eu acho que foi um grande jogo, e dentro do que a gente pôde acompanhar, Monique, a gente pôde perceber que o primeiro tempo teve mais cara do que todo mundo imaginava. Um primeiro tempo em que o Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo teve 55% de posse de bola contra 45% do Palmeiras, e, naturalmente, acabou trabalhando com mais volume de jogo, mas ainda assim, enfrentando um Palmeiras que conseguiu frear grande parte das finalizações. O Flamengo trabalhava no último terço do campo, o Flamengo tinha uma mobilidade gigantesca, e é o que a gente espera de um time com os atacantes que tem, com os meias que tem. Você via o Gabigol saindo da área o tempo todo para fazer uma dobradinha na ponta, você viu o Bruno Henrique saindo da área o tempo todo para fazer uma dobradinha, os centroavantes aparecendo de outras formas. Então, o Flamengo fez aquilo que se esperava. E o Palmeiras, com a boa defesa que tem, conseguiu minimizar um pouco as finalizações. Não aconteceu o que o Flamengo queria, que era uma avalanche de finalizações. Por outro lado, o Palmeiras também conseguiu colocar sua proposta de jogo em campo. Ou seja, colocou a transição ofensiva para jogo, conseguiu exigir do Diego Alves e também quase fez um dos seus gols com o Breno Lopes no primeiro tempo, que o Diego salvou justamente no contra-ataque que o Palmeiras gosta, começando das mãos do Everton, pegando o time adversário no campo de ataque e assim concluindo a jogada. O Diego estava lá para salvar o Diego Alves depois do drible que o Breno Lopes deu. Então, as duas equipes fizeram no primeiro tempo aquilo que se imaginava delas. Um Flamengo com volume, conseguindo jogar no campo de ataque e finalizando. O Palmeiras esperando um pouco mais no campo de defesa, colocando o contra-ataque para jogo e também machucando o Diego Alves. Jogaço no primeiro tempo que acabou 2-1. Na segunda etapa, a gente viu algo diferente, né, Monique? A gente viu um Flamengo puxando um pouco mais o Palmeiras para o seu campo. E isso eu não esperava que o Flamengo poderia fazer contra o Palmeiras. Mas foi a estratégia, aparentemente, que o Rogério quis. O Gabriel Menino entrou muito bem no intervalo do jogo, jogador de destaque, e o Danilo também entrou muito bem, e o Palmeiras foi mais combativo no meio-campo, o Flamengo botou sua postura um pouco para trás, um pouco mais recuada, e aí o Palmeiras começou a ter mais volume do que o Flamengo, mas não teve mais posse. Isso a gente imaginava que não aconteceria mesmo. E com o volume de jogo, em um dado momento, o Palmeiras fez o Diego Alves trabalhar, o Palmeiras colocou a bola na trave, e aí o pênalti pintou mais para o finalzinho do segundo tempo, para o Rafael Veiga colocar a bola nas redes. E aí, quando o jogo se equilibrou de novo, a gente viu aquilo que a gente imaginou no primeiro tempo, aconteceu e voltou a acontecer. Com o quê? Com o Flamengo ainda no campo de ataque, colocando o Palmeiras para trás e um Palmeiras apostando na velocidade, um Palmeiras apostando no contra-ataque. Mas, nos acréscimos, aí sim a gente pode falar, Monique, o Palmeiras abdicou do jogo. Nos acréscimos, o Palmeiras falou, eu quero os pênaltis.
enquanto o Flamengo falou, eu não quero os pênaltis, eu quero o resultado. O Palmeiras colocou todo o seu time no campo de defesa, o homem mais adiantado era o Gustavo Scarpa, que não tem velocidade para contragolpe, e o Flamengo colocou todo o seu time no campo de ataque. O Flamengo praticamente não tinha zagueiros no campo de defesa, eles estavam à frente da linha de meio de campo. E aí o Everton teve de aparecer 2 vezes, né, Monique? 2 vezes o Everton apareceu em 2 defesaças, 2 milagres no duelo com o Gabigol. Nos pênaltis, aí é aquela história, é confiança, é psicológico, e se dá para frisar alguma coisa nas penalidades, a gente pode frisar principalmente o protagonismo dos 2 goleiros e também algo que muitas vezes marca um jogador na trajetória dele no clube, quando um pênalti é desperdiçado com displicência. Nenhum jogador fez isso. A gente já viu acontecer isso, por exemplo, com o Pato no Corinthians, que aí muita gente pegou no pé, o próprio Roger no Corinthians também, puxando da memória, esses 2 são muito impactantes. E nós vimos nessa decisão todos os jogadores batendo forte, sem arriscar uma cobrança mais ousada. Talvez o mais ousado tenha sido o Felipe Luiz, mas não foi com displicência, foi consciente, ele errou a medida da bola alta, buscando o Everton se deslocar e colocando a bola no alto para ele não conseguir chegar. Em resumo, se o título tivesse ficado na mão do Palmeiras, estava de bom tamanho, e o título na mão do Flamengo também está de bom tamanho, foi um partidaço e o Mauro Betting já está de volta. O Mauro já está aí com a gente de novo e a gente está acompanhando imagens também da CBF TV, daquele pré-premiação ali, né? E a gente vê no detalhe o Pedro, que é um jogador que ficou fora desse jogo, que certamente teria entrado no segundo tempo, viajou com a delegação para poder estar com o time nesse momento. A gente vê ali também o Rogério Ceni cumprimentando os jogadores do Palmeiras, falando com o Cebola também, tá ali naquela prévia ali de ir para o pódio para receber as premiações. Mauro está de volta com a gente agora. Mauro, já conseguiu se recuperar de tanta emoção que teve nesse jogo? Sua internet se recuperou, Mauro Betti? A internet está médio recuperado. O coração palmeirense um pouquinho, mas o coração do torcedor rubro-negro, o torcedor alviverde, quem gosta de futebol, foi premiado com uma grande decisão, digna de uma final de um campeão brasileiro, um bicampeão brasileiro como o Flamengo, digna de uma final de um campeão da Copa do Brasil e na temporada também da Libertadores como o Palmeiras, com essa grande rivalidade mais uma vez aflorada, até por aquelas cenas lamentáveis no final do jogo, mas foi um jogaço, como se esperava desse Flamengo, pelo potencial que tem. Talvez não se esperasse tanto pelo Palmeiras, de voltando ao trabalho agora, pelo desgaste, pela atuação de quarta-feira. A gente vê o Rascaeta aí melhor em campo. Né, melhor em campo, foi um dos, né, ele, o próprio Rafael Veiga, normalmente se dá muitas vezes aí entre 2 bandeiras históricas de Flamengo e Palmeiras, o Zinho e o Djalminha, normalmente se dá por vencedor nos pênaltis ou não, poderia ser o Rascaeta, poderia ser o Rafael Veiga também, o Felipe Luiz poderia também muito bem. Poderia ser o Everton, né? O Everton também, com 3 grandes defesas, um goleiraço, e depois do jogo, poderia ser com 3 grandes defesas do Diego Alves, enfim, 2 grandes goleiros, como bem destacou o Fragoso. Claro, você vai falar, mandou na trave, o goleiro foi bem, mas de um modo geral as cobranças foram muito boas e só não defenderam mais Diego Alves e o Everton, porque as cobranças foram ótimas, muitas da rede lateral, e eles em quase todos os ângulos indo buscar, até o Everton acertou mais lados do que o Diego Alves no final das contas, mas o Diego fez a diferença, como fez na Espanha, e como foi um jogaço, um dos melhores dos últimos anos do futebol brasileiro. Palmeiras até com mais oportunidades de gol, fazendo um golaço logo na primeira jogada com o Rafael Veiga, Flamengo buscando um empate, conseguindo um empate, conseguindo a virada, depois de um lance que eu entendo que o Adem foi bem, ao rever o lance, aquela marcação do pênalti do Wesley, que para mim, pelo menos de primeira, era fora da área, de fato foi. Aí o Palmeiras voltou melhor, foi buscando o ataque, o Abel acho que entendeu o jogo, ou já esperava isso, trocando os volantes mais pesados, colocando os moleques como o Danilo e o Menino, e o Palmeiras amassando o Flamengo, indo buscar um empate, um pênalti que no primeiro momento eu achei que não era, e depois claramente o Rodrigo Caio, até de uma maneira boba, infantil, puxa a camisa do jogador do Palmeiras, bem batido pelo Rafael Veiga, 2-2, aí o Palmeiras voltou muito, como disse o Fragoso, e o Flamengo foi empilhando chances, mas não tantas, pelo meu critério. O Palmeiras teve até mais oportunidades de gol que o Flamengo, no final das contas, 12-7, mas o goleiro do Palmeiras, mais uma vez, fazendo jus à brilhante fase, segurando o resultado, e bola escapando, batendo na trave, passando, quase que passando, e não entrando, e aí nos pênaltis, toda a emoção, o Palmeiras abriu 2 gols praticamente de vantagem, não conseguiu mantê-la e acabou levando a virada sensacional do Flamengo. Jogo de várias viradas com a bola rolando, viradas também nos pênaltis e uma super final dessa grande Supercopa. O Flamengo tem mais time, tem mais elenco, tem mais potencial, tem jogadores mais desequilibrantes, mas nessa manhã em Brasília, o Inter do Palmeiras foi melhor, não a ponto de merecer a vitória e tal,
mas é o típico jogo em que as duas equipes saem muito grandes, saem maiores do que chegaram ao estádio Mané Garrincha. E mais uma vez, né, o grande jogo do futebol brasileiro, o último grande jogo do futebol brasileiro também foi um empate por 2-2, que foi o Internacional e Flamengo. Todo mundo falava muito desse jogo, e agora parece que o placar dos grandes jogos do futebol brasileiro será 2-2, né? Vamos ver se na próxima partida será assim também. Até por isso que era o meu palpite. O meu palpite era se 2-2. Só não deu certo o ré do palpite, porque eu imaginava que o Everton ia defender mais pênaltis que o Diego Alves. Não foi o que aconteceu. E deu o Flamengo bicampeão da Supercopa do Brasil. A gente vê agora aí as imagens já do momento da premiação, né? O Palmeiras recebendo as suas medalhas, e aí no detalhe o Everton, que além, né, da participação muito decisiva na disputa de pênaltis, o Everton foi fundamental no jogo. Acho que pelo menos 3 defesas espetaculares, e as duas no final, né? Uma que o Everton dá um beijinho carinhoso na bola, agradecendo, porque aquela pontinha de dedo dele fez a diferença, e agora na última jogada também, em que ele salva a bola ainda em cima da linha, em condições de salvar o gol que daria o título ao Flamengo no tempo normal. Eu até queria trazer esse ponto sobre o Everton, né? Porque durante o jogo já muito se falava que o Everton está num patamar muito diferente no futebol brasileiro, né? Entre goleiros que atuam no Brasil. Mas dá para a gente pensar num Everton hoje como titular da seleção, Mauro? Foi uma partida realmente muito impressionante dele mais uma vez. Bem destacado, mais uma vez, aquele lance, que foi a primeira ou segunda chance do Flamengo, do Bruno Henrique, também sozinho. Para mim até foi a mais difícil defesa, que ele abre os braços como ele consegue. Não, na verdade, a mais difícil é aquela segunda defesa, aquela que ele espalma, bate na trave e volta na cabeça dele, que podia bater e entrar. Aquela foi impressionante. É que a bola escapa, até se a bola entra, a gente até fala, pô, falhou no lance do Gabriel. Não, ele teve uma recuperação mais uma vez fantástica. Hoje, no Brasil, para não dizer na América do Sul, tem sido o melhor goleiro, o Everton. Agora, ainda que não seja a melhor temporada do Alisson, mas é uma outra grande temporada do Ederson, eu acho que hoje, pelo nível de atuações, o Ederson tem jogado um pouco melhor, o Everton muito próximo e o Alisson um pouco mais abaixo. Ainda se eu fosse o treinador da seleção, meu titular seria o Alisson. Eu acho que goleiro e seleção brasileira, você tem que dar um certo tempo, um tempo de casa, digamos assim, até pela experiência internacional, evidentemente maior tanto do Alisson quanto do Ederson. Mas o que tem jogado o Everton é fundamental. O Palmeiras chegou a essa Supercopa e chegou até os pênaltis da Supercopa e poderia, pelo Everton, ter inclusive ganhado do Flamengo antes de levar a virada, muito pelas mãos excelentes do Everton, e não só as mãos, com os pés também ele trabalha muito bem. No Brasil não tem um goleiro que com os pés para lançar, não é só para sair jogando, mas para fazer lançamento, jogadas de ligação direta, porque o goleiro não pode sair driblando, mas para lançar uma arma muito forte do Palmeiras, que é o contra-golpe, o Everton é impressionante também. Não só com os pés, com as mãos também, só para destacar, né? Porque o Mauro contou dessa questão dos pés, mas também é legal pontuar, por exemplo, numa jogada, principalmente a jogada de maior chance clara de gol do Palmeiras no primeiro tempo, que não entrou, foi justamente com as mãos do Everton no lançamento para o contra-ataque, na jogada que o Wesley solta para o Breno Lopes driblar o Diego Alves e quase fazer o gol. E eu acho difícil a gente não olhar para o Everton, e nós estamos aqui na casa da Champions, né? O Everton, ele enfrentou hoje, teve uma grande partida hoje, contra jogadores de seleção. A gente está falando de um Jordan Arrascaeta, que é da seleção uruguaia, a gente está falando de um Gabigol que tem uma média absolutamente impressionante nos últimos anos, pode não ter se firmado na Europa, é bem verdade, mas a média de gols dele é de outro patamar aqui no futebol brasileiro, e é um jogador que qualquer um convocaria para a seleção brasileira, assim como o Bruno Henrique também, Everton Ribeiro é jogador de seleção, ele pegou esse ataque e ele fez uma grande partida diante desse ataque. Olhando para a Champions League, eu acho que o Everton jogaria tranquilamente a UEFA Champions League. Então eu acho que ele não só está entre os melhores goleiros do país, como disse o Mauro, mas também entre os melhores goleiros do mundo hoje. Eu já quero colocar vocês na fogueira, mas antes eu quero dizer para a galera que está acompanhando com a gente, tem muita gente, mais de 8 mil pessoas acompanhando a gente no YouTube, mais de 7 mil no Facebook, que daqui a pouquinho a gente vai dar nota para os jogadores, né? Normalmente antes do jogo eles fazem lá aquela análise no de placa para escolher quem é o melhor de cada lado e montar o time, né? A seleção entre os dois times. Hoje a gente vai dar as notas, né? No nosso pós-jogo também, o Rodrigo, o Mauro, a gente vai avaliar aqui e trazer o nosso parecer daquilo que a gente viu. Mas agora eu queria colocar vocês um pouquinho na fogueira enquanto a gente segue vendo aí o Palmeiras recebendo medalhas, o Scarpa, agora o Rony indo até o pódio. Muito se falava desses dois times, de serem as duas grandes potências, de serem as duas sensações, e faltava essa final, né? E hoje, com essa final, teve um time que foi melhor em campo?
Dá para dizer, depois desse jogo, que alguém é melhor? Ah, o Flamengo tá melhor, o Palmeiras tá melhor. O que vocês acharam? Então, deixa eu começar, Fragoso. Eu vi um Palmeiras que foi melhor do que eu imaginava. O Flamengo foi não pior, não tão bom quanto eu imaginava. Em termos de chances criadas, para mim o Palmeiras criou mais do que o Flamengo. Também pela necessidade de buscar o gol, né? Mas embora o Palmeiras tenha começado com um belíssimo gol do Veiga com um minuto, só um momento agora, digamos, Léo Dias, Sônia Abrão, né? O cumprimento bastante protocolar entre Abel Ferreira e Rogério Caboclo, né? Porque o Abel, com razão, falou do calendário do futebol brasileiro, o Rogério, com a razão dele, falou a respeito, respondendo claramente, sem dizer que era o Abel, e aí eles se mantiveram protocolarmente, aliás, à distância, como precisam se manter mesmo. Mas voltando ao jogo, acho que o Palmeiras foi até melhor do que eu imaginava, dentro da proposta dele, o Flamengo foi pior dentro da proposta dele, e como grande jogo que enfim, até para necessidade, repito, o Palmeiras teve mais oportunidades que o Flamengo, nos pênaltis aquela coisa e foi sensacional também, foi emocionante. Eu ainda acho que o Flamengo tem mais time, eu ainda acho que o Flamengo tem mais elenco, eu acho que o Flamengo tem mais jogadores desequilibrantes, o Flamengo tem mais potencial, mas é impressionante a capacidade decisiva desse Palmeiras do Abel. Eu imaginava que antes de a bola rolar na temporada 20/21, que o Flamengo fosse ganhar mais coisas do que ganhou. E não achava que o Palmeiras fosse ganhar tudo que ganhou. E pelo que o Palmeiras mostrou hoje em Brasília, e o Flamengo também, vão continuar, embora ainda haja um Atlético Mineiro cada vez mais forte, com potencial, o próprio Grêmio também, quem sabe outro time tipo São Paulo pode chegar, ainda Flamengo e Palmeiras vão ficar desse nível, e com propostas diferentes, até pela qualidade dos elencos. E isso, claro, se mantidos, porque não se sabe se o Flamengo vai conseguir manter todo mundo, se a molecada, por exemplo, os 3 porquinhos do Palmeiras vão ficar, então aguardemos cenas dos próximos capítulos. Acho que hoje foi mais uma prova de que tem muita coisa maravilhosa que Flamengo e Palmeiras podem fazer ainda. Rodrigo vai falar já a opinião dele também. Nesse momento, o Flamengo começa a caminhar lá para o pódio para receber as medalhas. O Felipe Luiz é o primeiro, vai ser uma extensa fila aí até todo mundo chegar lá para levantar a taça. Então, Rô, o que você achou? Na tua visão, teve um melhor em campo hoje? O que dá para dizer dessa disputa, que lá atrás já foi a disputa do futebol mais bonito entre Flamengo e Grêmio, aquele debate lá, e agora é entre Flamengo e Palmeiras? Tem uma superioridade em relação ao futebol jogado? Não tem. Na minha opinião, não tem. Eu vou discordar um pouco do Mauro. Eu acho que sim, houve, na verdade, uma postura equivocada do Flamengo no segundo tempo. O Flamengo poderia continuar se utilizando daquilo que melhor faz, jogar no campo de ataque, ter a posse da bola. E o Flamengo abdicou disso. Não abdicou só porque quis. Também o Palmeiras, com a entrada do Danilo e a entrada do Gabriel Menino, foi superior, também conseguiu se colocar um pouco mais no campo de ataque. Mas veja só, nós estamos falando das 2 melhores equipes dentro dos seus estilos no futebol brasileiro. E por isso foi 2-2. Claro, há um campeão, porque há uma taça em jogo e você precisa partir para as penalidades. Mas até nas penalidades houve um equilíbrio terrível. Então, não é ficar em cima do muro, mas é não ser injusto, na minha opinião. Porque eu seria injusto comigo mesmo se eu dissesse que alguma equipe é melhor ou foi melhor. A gente tem um Flamengo que, dentro da sua proposta de posse de bola, jogar no campo de ataque, ter mais volume e não buscar só espaços no campo de defesa do adversário, teve mais posse de bola no primeiro tempo com 55% e mais posse de bola no segundo tempo com 53%. E aí você observa as chances de gol que cada um teve, principalmente no primeiro tempo. Eu tenho anotado a lance aqui, mas não vou falar. O Palmeiras teve 5 lances de chance de gol, o Flamengo teve 5 lances de chance de gol. Então, basicamente, houve um empate. E aí, você olha o número de finalizações, foram 6 do Flamengo no primeiro tempo contra 8 do Palmeiras. No segundo tempo, foram 7 do Flamengo contra 7 do Palmeiras. Então, os dois conseguiram aplicar aquilo que tinham de melhor em campo, aquilo que sabem fazer melhor, com a exceção do Flamengo nos primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo, na verdade até na primeira meia hora, acho que a gente pode colocar, quando o Palmeiras empurrou o Flamengo para trás e o próprio Flamengo apostou que seria ideal ter o Palmeiras mais no seu campo para jogar na velocidade com o Gabigol e com o Bruno Henrique. E essa aposta não funcionou. Talvez dá para dizer que essa tenha sido a única aposta que não funcionou em toda a partida, porque nas outras fichas que os técnicos apostaram, tudo deu certo, tudo funcionou. O Palmeiras conseguiu jogar quando teve o espaço nas costas, o Palmeiras conseguiu jogar quando passou a atuar com o volume de jogo e o Flamengo deu campo, e vice-versa. Talvez a única aposta errada desse jogo, na minha opinião, tenha sido do Rogério ao recuar e admitir o Palmeiras dentro do seu campo. Por isso acabou também levando o empate, deu ainda mais chances para o Palmeiras chegar lá. Eu, até trazendo um pouco da minha visão de quem acompanha muito o Flamengo,
no primeiro tempo, se eu tivesse que apontar um jogador do Flamengo como melhor em campo, eu acho que o Diego Ribas fez uma partidaça. E aí, no momento em que o Rogério tira o Diego, o Flamengo perde muito, e principalmente porque o João Gomes não entrou como aquele João Gomes que em muitos momentos jogou tão bem, com tanta personalidade, ele entrou um pouco perdido. E o Diego, assim, eu não tenho agora essa informação, mas imagino que já estava sendo uma partida muito desgastante para o Diego, fazendo essa função que ele vem fazendo, e aí o Rogério pensou em tentar proteger mais aquele setor ali com o João Gomes, teria até a opção do Hugo Moura no banco também, mas o Flamengo perdeu demais com a saída do Diego, no momento em que o Everton já não estava tão bem na partida também, né? Muitos torcedores criticaram essa mudança e pensaram que o Rogério podia tirar o Everton e colocar o Diego um pouco mais solto, sem tanta responsabilidade de marcação. Mas, no fim, assim, acho que o Rogério fez o que dava para fazer dentro das possibilidades, né? O Bruno Henrique e o Gerson pediram para sair, então seriam dois jogadores bem importantes nessa parte final do jogo. Imagino que o Bruno Henrique até seria um dos batedores, né, de pênalti, e os dois pediram para sair. Essa foi a informação que os colegas que estavam lá passaram. E acho que o Flamengo se desencaixou um pouco ali com essas mudanças, mas ainda assim teve aquela chances incríveis no final, né? Aquela chance em que o Arrascaeta tem a bola, poderia ter dado para o Vitinho, não deu. Na sequência, o Vitinho chuta e o Everton salva. E ainda, eu queria perguntar para vocês, aliás, de um lance que eu estou me perguntando até agora o que aconteceu. Que foi aquele lance em que o Galvão, na narração, fala que levantou a bandeira. Eu também tinha visto a bola lá dentro, porque na sombra a imagem não estava das melhores. Exato. E depois todo mundo falou, não, mas o Gabigol chutou para fora. Alguém entendeu aquilo? Pois é, mas é bem isso mesmo, Monique. A impressão que dava, até por ser quem era que estava finalizando, o Gabigol, e pelo digamos, um efeito óptico, dava a impressão de que a bola tinha entrado mesmo, ainda mais porque o Gabigol e a posição era legal, e a bola não entrou mesmo, quer dizer, não foi gol, né? Assim, não é que a posição... a posição era legal e o gol não foi porque a bola não entrou, embora tenha passado dentro da trave, furado a rede, porque o negócio é mais... Isso que é demais. Esse Flamengo 2, Palmeiras 2, e pelos pênaltis eu perdi as contas, nem sei se foi 12-11, não sei quanto foi, porque foi um jogaço, né? E de novo, sim, teve o pênalti no travessão do Felipe Luiz, teve o pênalti do Danilo, aliás, dois grandes jogadores, essa maldade dos pênaltis, né? O Felipe Luiz era um dos grandes nomes da partida, jogadaça do primeiro gol do Flamengo, dele, e o Danilo também entrando de novo muito bem, até um pênalti inusitado, né? O tempo que ele demorou, aí você vai se cornetar. Foi por isso que o Palmeiras não ganhou, porque ele ficou meia hora para bater o pênalti. É um jogo psicológico, o árbitro está correto, falando, não, vamos voltar de novo. Peraí, não pode também levar tanto tempo. Não tem um tempo determinado, mas não pode ser o excesso de tempo que teve o Danilo. Mas, enfim, é muito legal. Pena que teve aquela treta lá no final, que talvez agora passe, enfim, aguardemos, mas foi um jogo espetacular com coisas absurdas. O Gabigol perdeu um gol que normalmente ele faria de costas e a bola ter parecido que tinha entrado, nem tinha entrado nessa final fantástica e inesquecível de Supercopa. Ô Monique, o Galvão narrou o gol, ele gritou o gol, porque eu acompanhei nos colegas da Sport TV. Ele não chega a gritar, não chega a ser um grito de gol. Ele fala um gol, né, Mauro? Ele tipo fala, olha o gol, olha o gol. Eu não sei porque eu já tinha desmaiado nessa hora também, mas eu acho que ele falou, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ele fala, ele narra o gol. Ele não dá um grito de gol, mas ele fala, olha o gol, e fala, não, parou, bandeira levantada, e aí todo mundo ficou esperando a repetição, porque não parecia nem o Everton, nem o Gabi estarem impedidos. Aí mostra a repetição, todo mundo olha e fica, gente, onde que ele achou impedimento? E aí depois que todo mundo começa a falar, não, mas peraí, não entrou, a bola não entrou. Aliás, a transmissão foi muito mal, né? A transmissão do Galvão, a transmissão oficial, e não é da Globo, é a transmissão da CBF, o corte, porque eles mostram o lance, eles não mostram no replay do lado para você ver o impedimento, eles não mostram a bola indo para fora. Você vê depois a bola escapando. Na verdade, eu só vi que não era gol mesmo quando eu fiquei olhando para a bola, para dentro do gol. Eu falei, cadê a bola? Ninguém foi buscar. Acho que aquela bola que está escapando ali, a bola não entrou. Ou eu até cheguei a pensar, mas o Galvão estava falando em cima, sei lá, de repente acontece, a bola furou a rede, mas não foi, a bola passou dentro da trave, é um negócio impressionante. O nosso colega Luiz Carlos Júnior, ele ficou mudo no momento em que, ao chute, ele para, e até o outro colega, Paulo Vinícius Coelho, fala, você foi bem, hein? Você não caiu na malandragem da rede. Na pegadinha. Mas realmente, a impressão geral foi de gol, com a exceção de que os jogadores do Flamengo não comemoraram de imediato. E aí todo mundo falou, não comemoraram porque logo viram a bandeira. Mas não, foi porque a bola não entrou mesmo.
Acho que nem teve essa bandeira, né? No fim das contas, né? Não teve. Não teve? Foi tiro de meta. Não, foi tiro de meta. Foi como foi de fato. Esse jogo é tão sensacional que bastaria esse lance. Aí teve o lance do primeiro pênalti, que eu também não. De primeiro eu não teria marcado, quer dizer, marcado a falta no Wesley, mas fiquei com a impressão de que era fora da área. E o pênalti foi marcado e foi bem marcado, e foi muito bem batido pelo Rafael Veiga. Esse no primeiro momento eu falei, não foi nada. Aí quando eu vi, de fato, houve o puxão do Rodrigo Caio, e o puxão, convenhamos, bastante desnecessário, né? Foi um pênalti muito bobo, né, Mauro? Pro nível de jogador que é o Rodrigo, não sei o que vocês acham, mas ficou essa sensação de que, de fato, não faz sentido um pênalti desse para um jogador como o Rodrigo Caio. Só trazer o detalhe para a galera que está com a gente, porque agora o Flamengo vai levantar a taça efetivamente, o Diego chega ali com o celular, fazendo uns videozinhos, e aí são 3 capitães, né? Sempre esse mesmo ritual. Diego Alves já está com a taça na mão, vai se juntar ao Everton e ao Diego Ribas, para aí sim o Flamengo levantar, bicampeão da Supercopa do Brasil, campeão ano passado contra o Atlético Paranaense em Brasília, no Mané Garrincha, também nesse momento vai levantar a taça pela segunda vez consecutiva, campeão em 2021 nesse duelo contra o Palmeiras. Vamos ver. Tá aí, ó, as imagens da festa, agora é o momento da comemoração. Imagino que a gente vai trazer muita repercussão das redes sociais e vai entrar um pouco agora naquele debate de se há rivalidade ou não, né? Porque o Felipe Melo disse que a rivalidade do Palmeiras está em São Paulo. Mas a gente sempre vê muita provocação e vimos, inclusive, cenas lamentáveis ali no túnel do vestiário. Vamos ver como é que vai ser esse pós, porque já tá todo mundo com o celular na mão. Então, enquanto vocês vão analisando aí, eu também vou ficar de olho aqui para ver se alguém vai entrar ao vivo numa live para falar alguma coisa que a gente possa colocar no ar. Eu acho que a rivalidade, vou puxar essa primeiro para o Mauro trazer o comentário dele. Eu acho que essa história de rivalidade ela é bem legal, porque, primeiro, não tem certo e errado, para começar. Exatamente. É o tipo de discussão que é subjetiva. Mas já que a gente está discutindo, a gente tem que dar uma opinião. Então, eu acho que as rivalidades históricas, elas são diferentes. Nós temos uma rivalidade aqui no Brasil regional, por exemplo. Então, há a rivalidade regional do Flamengo com os seus vizinhos. Há uma rivalidade regional do Palmeiras com os seus vizinhos. Há uma rivalidade de todos os clubes com os seus vizinhos, essas históricas, porque se enfrentam a todo momento, a todo tempo, e num número muito grande de confrontos dentro de uma só temporada. Portanto, esses clássicos são os clássicos históricos e regionais. E há os clássicos nacionais, só que aí esses clássicos nacionais, eles pesam muito mais e confundem um pouco nos dias de hoje essa rivalidade, justamente pelo seguinte: nos tempos em que os clássicos históricos e regionais foram se construindo, nós não tínhamos as redes sociais, nós não tínhamos o celular, nós não tínhamos essa agilidade de comunicação. Então, na maioria das vezes, o flamenguista, quando saía na rua no dia seguinte, ele basicamente encontrava o torcedor do Botafogo, do Fluminense e do Vasco para provocar. O palmeirense tinha o vizinho corintiano, o palmeirense tinha o vizinho São Paulino, e ainda tem. Mas naquela época não tinha as redes sociais para se confrontar, digamos assim, se sacanear e brincar, e, portanto, acirrar ainda mais tudo o que está acontecendo entre grandes rivalidades nacionais. Por isso, a rivalidade nacional passou a ganhar muito mais repercussão e até uma cara de rivalidade histórica, porque agora as redes sociais aproximaram os torcedores. E aí, torcedores de Palmeiras e Flamengo se provocam o tempo todo, assim como torcedores de Flamengo Internacional, de Corinthians Internacional, por exemplo, uma rivalidade que também pega fogo hoje em dia. E tem muito, muito, muito a ver justamente com isso, justamente com as redes sociais que aproximam torcedores, e agora não tem mais essa de rivalidade só com o meu vizinho, porque abrir o celular, você provoca um monte de gente que mora em outro estado, em outro país, em outro continente, e por isso há essa rivalidade. Mas são rivalidades diferentes. Que ela existe, e ela passou a existir também por conta do termômetro dos clubes. Se Palmeiras e Flamengo estivessem em momentos absolutamente diferentes, o Flamengo mal ou o Palmeiras muito mal, o peso dessa rivalidade seria muito menor. As torcidas encarariam esse jogo como um outro jogo, mais um jogo, não a Supercopa, evidentemente, mas confrontos entre esses dois times. Agora que os dois estão muito bem, claro que a rivalidade, o termômetro sobe e as redes sociais aproximam. Mas, por exemplo, Flamengo e Botafogo sempre será um jogo de grande rivalidade, mesmo o Botafogo na segunda divisão, por exemplo. Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras muito bem, o Corinthians mal, sempre será um jogo que vai pegar fogo. Então eu acho que essa é a diferença. Mas que existe rivalidade, existe.
Só para a galera que está com a gente aqui acompanhando, além das notas, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também os lances da partida, né? Os melhores momentos dessa partida, os gols, tudo que teve de melhor. Vamos falar também das provocações e até o Neymar entrou na brincadeira. Já já a gente vai trazer tudo aqui no nosso pós-jogo. A galera tá com o vídeo preparado aí, porque o William Arão estava há pouquinho ao vivo no Instagram e a gente já está acompanhando aqui também essa movimentação dos jogadores lá na comemoração, né? Porque é sempre um momento de muitas provocações, de muitas brincadeiras, aquela alfinetada, a gente sabe que isso aconteceu depois do título brasileiro. Vamos ver se vai rodar. Ó. Quer que a gente desce? Ei, quer que a gente desce? Que cheirinho gostoso, ó. A gente vendo detalhes da comemoração pela câmera de William Arão. O Everton Ribeiro ali dando um beijo na taça. Segura meu celular aqui, tô fazendo live. Tá de frente? É isso, a gente conseguiu acompanhar um pouquinho aí da movimentação ali pelo olhar dos jogadores, né? Termina com o Arão falando aí, linda é a taça, né? E a gente está de olho aqui nas redes sociais, já a gente vai trazer todos os detalhes dessas provocações, como eu disse, até o Neymar entrou na brincadeira, já a gente vai contar tudo para vocês, estamos de olho também na movimentação, em tudo que os jogadores estão postando, tudo que eles estão fazendo, live, vídeo, a gente vai trazer toda essa repercussão aqui dentro do nosso pós-jogo. Sobre a rivalidade, Mauro, você acha que já está nesse nível de rivalidade? Você acha que está mais para o que disse o Felipe Melo? Então, por exemplo, hoje já vai ter um clássico mineiro que vai completar agora em abril 100 anos, né? Pegando um dos litigantes aí, o Palmeiras, ele joga contra o Corinthians desde maio de 2017, vai completar 104 anos. Então não tem como a rivalidade local, estadual, ser maior do que uma rivalidade regional, no caso do Brasil, né? Você pega, por exemplo, um Barcelona e Real Madrid, é diferente, né? Claro que é uma grande rivalidade entre Atlético de Madrid e Real Madrid, já é bem menor entre Barcelona e Espanhol pelo tamanho dos clubes. Tudo que falou Fragoso é fato, mas é dever dizer que não é só para as redes sociais. Você já tinha, aí por algo que eu entendo que a gente evoluiu, um componente muito bairrista e muito clubista. Você que chama a imprensa, nós, e com razão muitas vezes, de clubistas e bairristas, os nossos antecessores aqui, não, evidentemente na TNT Esportes, mas em rádio, TV, jornal, eram muito mais barristas, muito mais clubistas, acredite. A ponto de pegar um exemplo rubro-negro, o Zico era chamado de craque do Maracanã, e só do Maracanã. Eu sei que ele marcou 334 gols no Flamengo, mas o Zico é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E a imprensa de São Paulo falou, craque do Maracanã. Pegando mal, comparando, como Sócrates, era um cara do interior, médico também não era, né? Enfim. Então você tinha muita rivalidade. No caso de Palmeiras e Flamengo, ela começa mesmo lá em 79, no dia 9 de dezembro de 79, quando o Flamengo, que havia vencido 3 estaduais e tinha até mais time que o Palmeiras, não mais futebol naquele momento, o Flamengo, uma infelicidade do seu presidente Márcio Braga, dizendo que o Flamengo já tinha comprado passagem para a semifinal contra o Inter em Porto Alegre, o Palmeiras era um time verde demais, ia tremer no Maracanã, e o Palmeiras foi lá e ganhou de 4-1 no Maracanã, um jogo que levaria o Tele Santana à seleção brasileira, tirando o Cláudio Coutinho, que ele treinava tanto o Flamengo quanto a seleção brasileira, e depois o Flamengo daria o troco no ano seguinte, já com o Brandão no Palmeiras, foi 6-2 num show do Zico, do Flamengo, que ganharia o seu primeiro brasileiro. A rivalidade ficou muito forte em 79 e 80, diluída, e voltou agora, mais o técnico 99 com 2 jogos fantásticos, aquele
aquele Palmeiras eliminou o Flamengo na Copa do Brasil com os gols do Euler no final, que incentivaram o Palmeiras a ganhar sua primeira Libertadores, e o troco do Flamengo na final da Mercosul em pleno Palestra Itália, um 3-3, que para o time do Lê valeu o título da Mercosul para o Flamengo em 99 e evitaria o bi do Palmeiras. Então é de momentos, como já teve um Palmeiras e Grêmio, como tem desde 80 e 81 ainda mais, o jogo que não acabou no Serra Dourada entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, essa rivalidade muito por barrismo teve. O que o Fragoso falou é fato. Hoje você está muito mais próximo de vários torcedores. Mas, de novo, o que o Felipe Melo falou é mais que real. Claro que no momento hoje do Rio, né, com Vasco mal, Botafogo mal, Fluminense ainda não bem, mas mal, o Flamengo se volta a outras rivalidades. Mas São Paulo, apesar do momento do São Paulo muito ruim sem títulos, o Corinthians não tá legal, mas até recentemente campeão com várias finais, Palmeiras e Santos acabaram de disputar uma Libertadores no Maracanã, o Palmeiras tem uns focos maiores, mas os rivais mesmo são os locais, o que não é demérito, não é errado mesmo, você falar, pô, meu rival, e outra coisa que o Fragoso falou que é fundamental, é como idolatria, é subjetivo, é individual. Os meus maiores rivais, fala aqui o palmeirense, são, pela ordem, Corinthians, São Paulo, Santos e, para mim, desde 79, o Flamengo. Mas, às vezes, o Flamengo não está tão legal, tal, passa a ser o Grêmio, como foi nos anos 90, na metade, o Cruzeiro no final dos anos 90. Então, são momentos que você tem mais ou menor rivalidade. Mas é claro que a grande rivalidade vai ser o clássico mais charmoso do Brasil, que é o Fla-Flu, embora, por exemplo, o clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco tenha superado nas últimas décadas, por exemplo. Só para a gente trazer o que estava lá nas redes sociais da TNT Esportes, desde que o Gabigol chegou, só o Flamengo ganhou títulos no Rio de Janeiro, e isso exemplifica um pouquinho do que o Mauro estava falando. Antes a gente estava vendo ali uma retrospectiva dos títulos, né? São 8 títulos entre 2019 e esse começo de 2021. É, de fato, um processo de reconstrução enorme, né? Que começou talvez lá em 2014, no início da gestão passada, e chegando agora, culminando nesse momento de títulos da gestão do Rodolfo Landim. E até sobre o Gabigol ainda, ele estava empatado com o Renato Abreu como artilheiro do século do Flamengo, depois do gol que ele fez no jogo contra o Madureira. Hoje ele fez um gol com bola rolando, e aí ele ultrapassa o Renato Abreu e se torna sozinho absoluto artilheiro do século do Flamengo, com o detalhe que o Renato Abreu precisou de 200 e pouquinhos jogos para fazer essa quantidade de gols, e o Gabi tem bem menos, tem 172, se eu não me engano. Então, é mais um número impressionante, está aí também, ó, nas redes sociais, lá no Instagram, em destaque, no Twitter também, o Gabi fazendo história, maior artilheiro do século do Flamengo, com 74 gols. Ele já tinha dito, ao empatar com o Renato Abreu, que ficava muito impactado de chegar a esses números, né, sendo tão jovem ainda, e mais uma vez vai entrando para a história. E o pênalti do Gabigol parecia câmera lenta, não sei se vocês concordam comigo, mas acho que foi um dos mais emocionantes, e principalmente porque era o último das cobranças normais, né? Até interessante, eu acho que realmente, se você detectar, acho que levou uns 17 segundos tempo real para torcedores do Flamengo e do Palmeiras, 2 horas e meia para a bola entrar, e que goleiros que são o Diego Alves e o Everton, porque só para a bola bater na rede lateral para vencer os dois, de um modo geral, quase sempre acertando os ângulos, quando acertando o pênalti, o primeiro que o Diego pega, ele é muito parecido com o último também, que ele passa, ele volta, a bola alta, cara, as bolas rasteiras, 2 goleiraços, né? Não à toa, Diego Alves é o maior defensor ainda, em média, de pênaltis na Espanha, é esse goleiraço que é, o Everton também é. Pô, e assim, até nisso foi fantástico, foi uma baita virada do Flamengo nos pênaltis. Então, e tinha virado, aí o Palmeiras empatou e vira de novo, quer dizer, foi um... Olha, eu acho que o Galvão também falou, e é algo que eu tinha comentado até em casa um pouquinho antes, e uma frase que eu uso sempre dos grandes cineastas norte-americanos, Spike Lee: não dá para fazer um filme melhor do que um jogo de futebol, cara, é demais. E assim, só complementando em relação ao Gabigol mesmo, Monique, eu acho que é preciso trabalhar que talvez o Gabigol seja, hoje, talvez nessa última década, o grande atacante do futebol brasileiro. Porque desde que ele sai, não só a questão da regularidade, da média de gols, desde que ele sai da base, ele tem um 2013 com 2 gols em 13 jogos, ele saiu do Sub-17 do Santos. E aí em 2014 ele já tem 56 jogos e 21 gols. Em 2015, 56 jogos e 21 gols de novo. Em 2016,
2016, ele faz 29 jogos antes de partir para a Inter de Milão com 12 gols. Aí ele passa 16, 17 na Inter de Milão. Em 2018, ele volta para o Santos e volta com 52 jogos e 27 gols. No Flamengo, 59 jogos em 2019, 43 gols. E em 2020, 43 jogos, 27 gols. Quer dizer, é um atacante que ele não teve fase ruim. A fase ruim é um período ali que ele fica sem marcar, 2, 3 jogos, algo desse tipo, mas na regularidade, no todo das temporadas, enquanto ele foi profissional no futebol brasileiro, eu tô sendo literal, enquanto o Gabigol foi profissional no futebol brasileiro, ele foi de uma média de gols impressionante, vestindo ou a camisa do Santos ou a camisa do Flamengo. E até sobre o que o Mauro falava, né, da batida precisava ser perfeita, foi assim a primeira do Arrascaeta. O Everton foi inteiro no canto, mas o Arrascaeta cobrou com uma precisão absurda, senão o Everton certeza pegaria aquele pênalti. Só pra gente amarrar o assunto da rivalidade, o Marcos, goleiro, se manifestou também, né, ele tá sempre muito presente nas redes sociais, ele botou lá, ó, aguenta a urubuzada agora. Acho que isso traz uma pitada também do que é essa rivalidade, porque certamente os rubro-negros vão pegar no pé dos palmeirenses, e aí a gente vê e traz a repercussão do Marcos, que sempre se manifesta depois de derrota ou vitória do Palmeiras, ele tá sempre muito ativo lá nas redes sociais. Tô lendo algumas mensagens aqui no Twitter, e aí vocês vão poder falar melhor, né? Tem sempre aqueles que acabam ficando como os vilões, né, da situação. A gente vai falar da arbitragem daqui a pouquinho, também vamos entrar nos lances mais polêmicos e ouvir a opinião do Mauro, do Rodrigo, debater esses lances aqui, mas sobre aqueles que acabam ficando, né, com um carimbo de vilão no jogo, eu tô vendo muita gente aqui reclamando do Luan e reclamando do Mike do lado do Palmeiras, reclamando, perguntando se o Rodrigo, que é setorista, não vai questionar a diretoria quando que o Luan vai sair do Palmeiras. Tá aqui, tô vendo as mensagens de todo mundo, e eu fiquei pensando muito nisso no momento em que o Michael vai para a bola, podendo definir a situação, porque o Michael vive um momento de muitas críticas no Flamengo, né? E eu pensando no lado humano, eu só pensava assim, se acontecer do Michael perder, vai ser muito difícil de ter uma sequência no Flamengo, né? E esses jogos são bem delicados nesse lado também por conta dessas críticas ou dos jogadores que não estão vivendo um grande momento no time em relação à torcida. Vocês acham que ficou pesado para o Luan, ficou pesado para o Mike? Qual a visão de vocês? Eu estou só repassando aqui porque tem muita gente cobrando, pedindo para que a gente fale sobre isso aqui na live. Mauro vai primeiro ou vou eu? Não, vai você, Fragoso. Tá, em relação ao Mike, eu acho que aí é detalhe, aí é aquela história que passa, até porque o Mike, ele nem titular é. Agora, quando a gente tá falando de um jogador titular como o Luan, e que, nossa, eu acho que o Luan é muito azarado, sabe? Eu acho que ele é um cara de uma capacidade técnica incrível, é um cara de tempo de bola muito bom, mas é impressionante como em momentos decisivos as falhas passam por ele. E aí eu digo passam por ele porque há falhas que nem são dele, mas acaba acontecendo. Então, assim, ele ficou marcado nas últimas 2 eliminações do Palmeiras na Copa Libertadores da América, eliminação para o Boca Juniors, ele ficou marcado porque levou um baita drible. E assim, ele levou um baita drible, mas foi porque o drible foi muito bom. E isso contra o Boca Juniors. Contra o Grêmio, ele de fato acabou levando um drible que ele se desequilibrou, e aí muita gente pode falar que faltou técnica ali, faltou talvez, mas levou o drible. Não só ele levou, como o Thiago Santos também levou, mas só ele ficou marcado também, porque na última Libertadores ele também havia participado do lance do gol, se não me falha a memória, do Benedetto. E aí pinta a Libertadores que o Luan joga como um guerreiro e monstro, joga muita bola na Libertadores, ele consegue ser um dos melhores contra o River Plate, por exemplo, num jogo que vai ficar para a história, e aí no fim das contas, ele tira esse peso, ele é campeão da Libertadores, e eu até entrevistei o Luan no canal de placa do YouTube, perguntei para ele sobre isso, falei, Luan, e aí? Você agora consegue deixar para trás esse peso, essa história? E ele, cara, eu não me incomodo com isso, mas é muito bom poder comemorar o título, agora deixar essas coisas para trás e tudo mais. Chega no Mundial e ele comete o pênalti do jogo do Tigres. E aí muita gente fala, não devia ter cometido pênalti, porque o jogador não ia pegar a bola, tal, enfim. Ficou marcado. E agora, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, ele é expulso numa cotovelada absolutamente infantil, aí sim, talvez o pior erro dele com a camisa do Palmeiras, dá uma cotovelada no Diego Souza muito forte, sim. E quando ele dá essa cabeçada, essa cotovelada no Diego Souza, todo mundo passa a lembrar de novo dos erros e esquece da Libertadores. E agora o Luan acaba, de fato,
perdendo um pênalti decisivo que poderia dar o título da Supercopa do Brasil. Ele não bate com displicência, ele bate de uma forma que muitas vezes os goleiros acabam pegando, a meia altura, não muito no canto. Como o Mauro disse, a maior facilidade, entre aspas, para você fazer o gol nesses goleiros é colocar a bola com uma maior dificuldade, ou seja, na bochecha da rede. E o Luan não fez isso, acabou perdendo esse pênalti que poderia dar o título. O Danilo é um garoto jovem que tem jogado muito bem, não aparece em muitas falhas e por isso não vai ficar marcado, mas ele também perdeu um pênalti que daria o título para o Palmeiras. Só que o Luan, por esse retrospecto, sim, vai ser muito complicado para o Luan se recuperar nessa temporada. Eu não gostaria de falar isso, mas acho que ele vai precisar de muita força mental, e não só ele, a diretoria do Palmeiras vai precisar de muita força mental para manter o Luan no elenco, porque a torcida certamente vai pegar no pé. E é isso, né? É tudo perfeita análise em relação ao Luan, e eu concordo absolutamente com tudo. Acho o Luan um ótimo zagueiro, mas fica lamentavelmente com essas, não pecha de azarado, mas fica numa cobrança enorme. Se o Luan agora salvar 15 gols e fizer 17, vai ficar tal. E é do jogo, é do futebol, até lamentavelmente. Eu acho um ótimo zagueiro, de muito bom nível, Luan, e como pessoa também. Então leva para sua casa, não é isso, mas é um cara que agrega muito, tem uma identificação com o clube muito legal. Pena que com a torcida não seja necessariamente a mesma. Então você fica numa cobrança que eu entendo exacerbada em cima dele. Eu, dirigente, tentaria tê-lo ao máximo mais vezes no Palmeiras, mas fica muito difícil, até pelo espírito extremamente corneteiro do palmeirense. Eu tô vendo aqui algumas imagens que estão rolando nas redes sociais, né? O Arrascaeta foi lá entrar no carro que ele ganhou por ser eleito melhor em campo, e aí aconteceu uma cena estilo BBB, prova do líder de resistência. Estão todos os jogadores do Flamengo enfiando dentro do carro junto com o Arrascaeta. É uma loucura. E eu estava lendo aqui, a gente vai falar sobre a arbitragem agora, mas antes... Rapidinho. Eu fico imaginando agora o diretor de marketing da empresa do carro deve estar rezando pro carro. Tá feliz. Tá feliz aguentar, né? E, gente, por favor, estão todos testados também. Evitem aglomeração, mas nesse caso está todo mundo testado, tá valendo, tá? Por favor, não repitam. Eu vou mandar para o nosso diretor aqui, eu não sei se a gente vai conseguir colocar essa imagem aqui na nossa live, mas eu vou mandar para o nosso diretor, para o Túlio, para ele ver se consegue colocar, porque, ai meu Deus, é cada coisa. Mas antes da gente entrar no tema arbitragem, que tem alguns pontos importantes, a gente tem uma imagem bem boa para mostrar aqui também. Eu queria só trazer uma fala do Gabigol, né? Alguns jogadores já deram entrevista logo depois ali do apito final, antes do pódio, e aí ele fala o seguinte, Mauro Betti, Rodrigo Fragoso. O melhor time venceu. Esse é o destaque da aspa do Gabriel, que é a seguinte. Ele diz, o título representa tudo. A gente treinou muito, se dedicou, às vezes só aparece aqui a gente sendo campeão e brincando, mas durante a semana a gente se dedica nos treinos. Foi um título merecido, o melhor time venceu. Vocês acham que teve uma pontinha de provocação aí nessa declaração do Gabi, que gosta, né, de dar aquela alfinetadinha? Acho que não, normal. Aliás, claro, não vi tudo, e de novo faz parte. Alguns perfis são mais baixos, outros são mais provocativos, e é de cada um, desde que segura as pontas, não tem problema. Tô achando muito legal, porque foi muito grande, afinal, foi muito equilibrada, pelo que o Flamengo vinha fazendo. Eu sei que era só Madureira, mas foi um primeiro tempo sensacional, segunda-feira à noite, Volta Redonda. O Palmeiras tinha que fazer, né, Mauro? Tinha que fazer, e fez a dele, contra um time que vinha até invicto. E também compreensível, o Palmeiras voltou agora de uma temporada ainda mais insana que a do Flamengo, com um elenco com menos qualidade, não menos, tão menos quantidade. Libertadores, Copa do Brasil, jogou quarta na Argentina, joga hoje, joga quarta volta em Brasília, joga sexta clássico contra o São Paulo, no domingo contra o Santos. Uma loucura, e mesmo assim o Palmeiras se superou, fez uma grande partida, foi um jogaço. Ganhasse o Flamengo no tempo normal, ganhasse o Palmeiras no tempo normal, tudo dentro da melhor paz. E o que é bacana, teve aquele entreveiro lá no final, saberemos cenas dos próximos capítulos depois, mas de novo, foi um jogo sensacional, espetacular, digno das grandes camisas e dessas grandes histórias, sobretudo desde 2016, de Palmeiras e de Flamengo. Eu não vejo como provocação, não, Monique. Eu acho que o Gabigol seria estranho se ele falasse o pior time venceu. Aí sim seria muito estranho. É claro que ele vai falar que o melhor time venceu. Ele tem razão em brincar. Eu acho que faz parte do futebol e a gente sente falta disso. Aliás, eu peguei muito pouco. Eu tenho 28 anos. Eu peguei muito pouco do futebol provocação, do futebol brincadeira, de uma forma muito saudável, eu tô falando. O Mauro pegou muito mais esse período em que os jogadores brincavam, até apostavam em entrevista coletiva. Então, assim,
Eu acho que tem mais é que brincar mesmo, principalmente quando você conquista um título. E claro que os jogadores do Flamengo sabem que o Palmeiras jogou muito bem, assim como os jogadores do Palmeiras sabem que o Flamengo jogou muito bem. Em relação ao melhor time ter vencido, acho que eu já coloquei minha opinião sobre isso. Eu acho que os dois times que aplicam melhor as suas estratégias no futebol brasileiro conseguiram jogar e conseguiram aplicar aquilo que imaginavam. Venceu o melhor nos pênaltis, mas o empate justifica o equilíbrio de forças entre essas duas equipes, que se jogarem mais algumas vezes nessa temporada, com ritmo, imagino que nós veremos muitos jogos excelentes e com resultados também imprevisíveis, empates, vitórias e derrotas. Bom, a gente conseguiu o vídeo. Vamos botar aqui na tela o momento da prova de resistência. Todo mundo dentro do carro do Jorge Arrascaeta. O Diego Alves está com as pernas penduradas na janela do motorista. E esse é o momento. Todo mundo querendo entrar no carro junto com a Arrascaeta. Nem todo mundo coube, né? O Isla tá ali do lado de fora, o Bruno Henrique, o pessoal batendo no teto. O carro já vai chegar naquele esquema, né? Na casa do Arrascaeta. Revisão na hora que sair do estádio já. Isso aí, já. Tem que ir para revisão. Se fosse o grande Zico, né, que tem até hoje o carro Toyota que ele maravilhosamente, dignamente ganhou no Mundial conquistado pelo Flamengo em 81 contra o Liverpool, o Zico ia dar um jeito de não ia chegar ninguém perto, como até hoje não chega na garagem dele. Bom, vamos falar da arbitragem agora. A gente segue de olho aqui nas redes sociais para acompanhar a repercussão, o que os jogadores, o que os personagens estão falando. O Rodrigo está de olho também para ver se começa a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Eu já estou vendo a galera... não vai falar, né? É verdade. Nem o Abel, nem o João Martins. Nem o assistente, é verdade. Vitor Castanheira é quem deve conversar com os jornalistas. Aí dá uma prejudicada, né? Dá uma boa prejudicada. Dirigiu uma vez só o Palmeiras, vai falar, e eu acho que essa entrevista coletiva promete demais. A do Rogério vai ser bacana, vai ser legal, até porque, evidentemente, vai ter o banho de isotônico, vai ter aquela brincadeira toda e a alegria do título, mas a gente sabe, pelo primeiro tempo e pelas expulsões, que a comissão técnica do Palmeiras vai chegar revoltada nessa entrevista coletiva. E eu tô esperando com alguma ansiedade, Monique Danella, para ver qual vai ser a postura do Vitor Castanheira. E essa pergunta que a nossa produção já está colocando aí na tela, a galera inclusive pode participar, comentar no chat aqui do YouTube e também no Facebook. O Palmeiras reclamou muito da arbitragem. Tem motivo para reclamação? Você, torcedor do Palmeiras, do Flamengo, de qualquer outro time que está aqui acompanhando com a gente, pode dar a sua opinião. Você acha que, de fato, a arbitragem favoreceu o Flamengo em algum sentido ou que a arbitragem prejudicou o Palmeiras em algum sentido? O Mauro e o Rodrigo vão falar um pouquinho sobre isso. A gente está com a foto na tela do lance milimétrico, né? Como está escrito aqui na nossa legenda lá no Instagram da TNT Esportes, que foi o pênalti, ou não, cometido pelo Isla, a falta cometida pelo Isla no Wesley, que num primeiro momento o Voaden marcou pênalti, depois ele acabou voltando atrás, ele nem chegou aí ao monitor, né, ele confiou no que o VAR passou para ele e deu falta fora da área e voltou atrás da marcação do pênalti. Talvez esse tenha sido mais polêmico, né, acho que com certeza foi o lance mais polêmico, ou que talvez esteja revoltando mais a torcida do Palmeiras. Vocês acham que há motivo para reclamação, Mauro, Rodrigo? Vou deixar o Mauro começar, que ele tem mais experiência para falar de arbitragem. Então, reiterando, no primeiro momento eu achei falta fora da área, falta, acho que não se discute. O árbitro marcou, estava razoavelmente bem posicionado, aí o lance foi marcado como falta e não pênalti. E eu fico com essa mesma interpretação. O toque do Isla no Wesley, para mim, acontece fora da área, pouco à frente da linha, por questão de poucos centímetros mesmo, mas para mim foi falta fora da área, bem marcada. Existe uma imagem até mais aproximada do lance, e aí eu vou falar o seguinte, tá? Eu prefiro, aliás, pronto, o Túlio já aproximou. Eu vejo aí, eu posso estar errado, posso estar cego, aí o torcedor vai me matar ou não. Eu vejo a ponta do pé do Wesley na linha. E eu conversei com um árbitro e ele disse que se a ponta do pé está na linha, se você olhar a imagem, eu estou olhando nesse momento, e eu estou vendo que parte da linha está embaixo do pé do Wesley. Parte da linha está embaixo do pé do Wesley. E nesse sentido, é pênalti. Então eu acho que o VAR errou. Mas aí, é aquela história. O que eu acho mais interessante não é a minha opinião, nem a opinião do Mauro, nem a opinião de ninguém. Eu acho que o mais interessante é o seguinte, a CBF divulgar, e aí eu tô falando até a título didático, tá? Assim como a Conmebol faz, a CBF divulgar o momento da discussão desse lance no VAR.
A Conmebol colocou isso à disposição nas fases finais da Libertadores e foi muito legal e didático, educativo. Importante para o torcedor entender o que foi observado dentro da cabine do VAR para afirmar se houve um erro ou não houve, se houve interpretação errada, se foi muito rápido, se foi muito devagar, enfim, qualquer conclusão. Mas eu acho que a grande sacada desse lance é a CBF divulgar o que foi discutido e que imagens foram vistas no VAR. Eu acho que essa é a grande opinião que importa, essa é a minha grande curiosidade. Mas a minha opinião, aproximando a imagem, é possível observar que há a ponta do pé do Wesley cobrindo uma parte da linha, sendo assim, a penalidade deveria ter sido marcada pelo VAR, na minha opinião. Eu acho que o grande lance disso que a CBF pode divulgar ou não é que a gente não sabe se essa imagem que está aí, se esse frame que está na tela é o frame exato do momento do contato, né? Porque a justificativa é que o contato foi fora da área. Depois de ver o replay, eu também fiquei com a sensação que o contato foi fora da área. Mas é aquele frame que parado um segundo antes, um segundo depois, vai ficar com essa sensação. O Abel tá falando, né? O Abel está falando. Ixi, o nosso Túlio está mandando aqui para a gente que o Abel está falando nesse momento. Não sei se a gente vai conseguir botar aqui, vou pedir para o Túlio confirmar para a gente, mas certamente vai ter muita reclamação nesse sentido, então acho que a gente, se for possível, a gente vai acompanhar um pouquinho. Mas só ainda falando sobre a arbitragem, enquanto o Abel não entra aqui, essa questão, Mauro, também de reclamação, e Rodrigo, do lado do Flamengo teve muita reclamação por uma não expulsão do Wesley, que já tinha cometido uma falta muito dura, levou um cartão amarelo e depois ele dá uma entrada no Bruno Henrique, que muita gente acredita que aquela entrada seria para amarelo, que talvez o Voaden tenha dado uma segurada para não colocar um peso muito grande na situação. O Abel já está preparado. Túlio, se quiser botar, bota aí. Depois, qualquer coisa, os meninos complementam na sequência. Vamos ouvir. Disse, e nós, parabéns pelo jogo que fizemos. Muito obrigado, professor. Obrigado. Boa tarde. Recupera, boa tarde, família Palmeiras. Recupera um pouco que a gente ouve. Bota um pouquinho para trás aí, ver se a gente consegue ouvir um pouquinho do Abel. O que dá para comentar é que ele terminou bem a entrevista. Tá? Não expulsou, não foi expulso. Tá mais calmo, né, Mauro? Pelo menos isso. Mas vai ser difícil, né? Aliás, poucas vezes eu vi dar início à coletiva de imprensa do treinador ser expulso e quem entra no lugar dele ser expulso também. Mas vamos ver. O externo do jogo esperava uma partida fácil para o Flamengo e o resultado foi um jogo de qualidade decidido somente nos pênaltis. O Palmeiras hoje mostrou que é muito forte coletivamente. Olá, boa tarde a todos. Eu vou voltar a repetir, cada jogo tem sua história. Acho que às vezes as pessoas não percebem bem aquilo que eu digo. E este tem uma história diferente, com um adversário diferente. As primeiras palavras queria que fosse para os meus jogadores, pela grande partida que fizeram, com personalidade, com caráter. Marcamos um golo primeiro, sofremos a seguir. Temos a seguir outra oportunidade para marcar, o Filipe Luís tirou em cima da linha. Temos mais duas grandes defesas e para mim hoje o melhor jogador em campo foi o guarda-redes do nosso adversário. Mas como disse, jogámos contra uma grande equipa também. Na segunda parte fizemos alterações que tínhamos que fazer e conseguimos chegar com todo o mérito à igualdade, criando outras situações para fazer, o nosso adversário também. E a segunda palavra, tenho que dizer, também dar os parabéns ao nosso adversário, porque conquistou mais um troféu. Como disse, duas grandes equipas em campo, e quando se joga finais, a gente gosta de ver sempre três grandes equipas em campo, mas hoje, infelizmente, só vimos duas. Pergunta do Rodrigo Fragoso, da TNT Esportes. O futebol apresentado pelas duas equipes, o jogo como um todo, chamou a atenção como um dos grandes confrontos que você viu entre dois times do futebol brasileiro? É verdade, Flamengo com bons executantes, com uma equipa muito, como se chama aqui, cascuda, mas nós tentamos entrar com um bocadinho de experiência também, porque estamos a falar de um jogo só, onde nem sequer prolongamento havia, mas como disse outra vez, acho que foi um jogo muito bem dividido entre duas equipas. Na minha opinião, e é só a minha opinião, acho que para quem assistiu em casa, nós, a família Palmeiras, seguramente triste pelo resultado, mas acho que tem que ficar orgulhosos por aquilo que esta equipa produziu durante os 90 minutos. E do outro lado, uma equipa também, como disse, a tentar, tal como nós, a disputar este jogo. Acho que foi um jogo olhos nos olhos. Eu ontem na antevisão disse que íamos ser uma equipa com caráter, com personalidade, uma equipa competitiva, que ia defender bem e ia atacar melhor.
criamos várias oportunidades, o nosso adversário também. Penso sinceramente, e tenho que o admitir, que o empate ao final dos 90 minutos pode ajustar, mas eu estou em crer que fomos nós que criamos mais oportunidades. E depois tivemos 2 oportunidades para poder trazer mais um troféu para a nossa casa e infelizmente não conseguimos concretizar as 2 oportunidades que tivemos. Pergunta do Lucas Basílio da Me parece bem satisfeito com o que apresentou o Palmeiras hoje e está até mais calmo, né? Menos pilhado do que estava na coletiva de pré-jogo, né? Não vou falar na parte física. Ele tem muito disso. Quem percebe futebol sabe que está tudo interligado. Eu, se passar mal a bola, eu se perder passes, vou ter que correr mais. Se eu for assertivo, se acertar passes, se as minhas decisões forem boas, eu vou correr menos. Portanto, para mim não há parte física e parte tática, está tudo no mesmo barco. Eu, se perder muitas bolas, vou ter que correr mais porque as perdi. Se tiver bola e conseguir desequilibrar o nosso adversário através da circulação com a intenção de fazer golo ao nosso adversário, nós não queremos ter bola para dizer que temos mais posse de bola, nós queremos ter bola para enervar o adversário, nós queremos ter bola para criar oportunidades e fazer golo, é por isso que nós gostamos de ter bola. Portanto, eu acho que não houve interferência física. Agora acredito, como disse, nós tivemos um período de férias, juntamos-nos todos no dia 2 e estamos a carregar baterias, jogadores que estavam melhores porque chegaram, outros que chegaram mais tarde, mas a força desta equipa nunca foi só 11 jogadores. E também para quem está em casa, para quem comenta, eu quando faço ou escalo a equipa, eu não penso só nos 11 que vão jogar, penso nos 11 e nas 5 substituições que tenho a seguir. E portanto, mais que tudo, voltar a referir, grande jogo. Pergunta da Bibiana Bolson dos canais Disney. Mesmo você assumindo no último jogo do Palmeiras, que tinha demorado para mexer no meio-campo, mais uma vez você optou pela dupla Felipe Melo e Zé Rafael. Qual foi a intenção? Como disse, entrar com uma equipa mais experiente. Estes 2 jogadores foram 2 jogadores que tiveram no Grêmio, na Copa contra o Grêmio, jogaram muito bem, mas nós não temos só esses 2 jogadores, temos esses 2, portanto eu não posso dizer que uns são melhores, outros são piores, eles são todos jogadores do Palmeiras. Agora, acho que depois do que vimos na primeira parte e na segunda parte, os jogadores que entraram, quer o Danilo, quer o Menino, porque também tínhamos que reagir porque estávamos a perder, tiveram um comportamento muito bom e é isso que nós queremos, é quem jogar de início, quem entra, seja Danilo, seja Felipe Melo, seja quem for, é entrar para ajudar e sair com cara satisfeita, porque quem vai entrar vai querer jogar também, e esse tem sido o nosso segredo da nossa equipa, com qualidade, onde todos somos onde todos vamos deixar o ego em casa para continuarmos a fazer o nosso trabalho e fazer jogos como fizemos aqui hoje. Pergunta do a gente João está acompanhando aí um pouquinho do Abel Ferreira, até surpreendendo, né? Porque teve um momento de domínio alternado entre os dois times. Ele se mostrou bem mais tranquilo, muito mais tranquilo do que a gente viu o Abel no jogo, do que a gente viu o Abel no pré-jogo, e elogiando bastante a equipe do Palmeiras, explicando as decisões que ele tomou no campo, né? Falando de um pouquinho desse duelo com o Flamengo, né? Do grande jogo que foi entre Flamengo e Palmeiras. Você imagina poder contar com o reforço do Luiz Adriano? Eu ainda estou ouvindo um pouquinho do Abel aqui, vocês também tiveram um pouco de dificuldade de colocar a partida e focar no objetivo, que é a já a gente vai ouvir também o Rogério Ceni, a coletiva ainda não começou, estou de olho aqui, o pessoal está mandando as perguntas e já a gente vai poder acompanhar também um pouquinho, se não demorar muito, o Rogério para chegar. Mas é isso, a gente ainda tem um pouquinho mais de Abel, vamos ouvir mais um pouquinho do Abel sobre a arbitragem. Falou-se na coletiva que o segredo dos campeões é anular todos os elementos que cercam a partida e focar no objetivo, que é a vitória. Hoje o time, e até com a sua própria expulsão, tiveram um pouco de dificuldade de colocar isso em prática? Ainda bem que falas da própria expulsão, que é para ficar já aqui claro entre nós. Eu chamo-me Abel Ferreira, tenho 42 anos e sou responsável por aquilo que digo. Não pelo que os outros escrevem, por aquilo que digo. Eu fui expulso porque disse isto. 2 grandes equipas em campo, na minha opinião, mereciam um árbitro do mesmo nível. Eu perguntei à minha diretoria se aqui havia classificação dos árbitros. Na Europa, vou dar mais um, quem quiser apanhar, apanha. Quem não quiser apanhar, na Europa, o desempenho dos árbitros ao longo da época tem uma classificação. Uns que descem, outros que sobem e outros que ficam em primeiro.
E eu perguntei, não há essa classificação aqui. E eu gostava de ver hoje aqui, tiveram as 2 melhores equipas, uma na Copa e outra no Brasileirão. Eu gostava de ter visto aqui as 3 melhores. E eu sou expulso porque foi um amarelo claro, e o jogo é de emoções, e eu estava fora, e quem me expulsou não foi o árbitro. Quem me expulsou, para toda a gente saber, foi o fiscal de linha, como é que chama aqui? O Bandeirinha. O Bandeirinha que me expulsou. Porque eu disse isto. Em emoção, foi isto que eu disse, que fica aqui. Abel Ferreira, 42 anos. Estas 2 equipas, Flamengo e Palmeiras, mereciam o melhor árbitro do Brasileirão de classificação do ano passado. Se este foi o melhor árbitro, pronto, temos que aceitar e seguir. A última pergunta. E deixa já referir, porque o futebol brasileiro tem grandes árbitros. E aí um ou outro, tem grandes árbitros. O A Daronco. última pergunta, que já foi respondida, do Pedro Marques da Jovem Pan, do Gabriel Iocota do Verdaz, do Felipe Silva do IG. Como você E na analisa a atuação da realidade hoje foi o no lance melhor da árbitro possível do pênalti Campeonato no Wesley? Brasileiro, né? Foi a melhor equipe Eu não eleita tenho- para isso. Eu vou Vamos ver voltar a sobre o falar lance do disso. pênalti. Acabamos de perder agora um jogo, onde mais uma vez a minha equipa teve muito, muito bem, contra uma equipa que jogou muito bem. Mais uma vez volto a referir, foi uma grande promoção do futebol brasileiro para qualquer canal que foi transmitido e para qualquer país. Parabéns. Voltar a referir, dar os parabéns a quem ganhou e dar os parabéns à minha equipa, aos meus jogadores, por o grande jogo que fizeram. Pá, e desculpem, não posso tirar o brilho àquilo que foi a nossa exibição, àquilo que foi o nosso adversário e falar de um elemento que não... Parabéns às 2 equipas, parabéns ao Flamengo que ganhou e, como disse, e nós parabéns pelo jogo que fizemos. Muito obrigado, professor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, família Palmeiras. Tá aí, então, a coletiva do técnico Abel Ferreira, falando um pouquinho sobre os lances envolvendo a arbitragem, principalmente sobre a expulsão dele, né? Explicando o que foi que ele falou que acabou acarretando na expulsão, no cartão vermelho. O que vocês acham do ponto do Abel? Talvez a expulsão tenha sido exagerada, ou o que talvez tenha incomodado a arbitragem foi a postura que ele estava tendo muito enérgica ali na beira do campo, gritando, falando, reclamando. O que vocês acham do que ficou e do relato que fez o Abel Ferreira, 42 anos? Eu me pergunto, eu vou até jogar essa para o Mauro. Eu me pergunto, assim, com todo o respeito ao Abel e toda a experiência dele, eu nunca estive na beira do campo comandando nenhum time. Mas o que ele ia ganhar falando isso para o árbitro? Eu não vou nem questionar a expulsão. O que ele ia ganhar falando isso para a equipe de arbitragem? A única coisa que ele poderia ganhar era um cartão. Era a única coisa que ele poderia ganhar. Ele já tinha um amarelo. E ele já mais tinha. Mais um motivo. Né? Então, Mauro, eu acho assim, a gente pode até discutir a expulsão aqui, mas a experiência do Abel, ela deveria ser usada não para falar esse tipo de coisa na beira do gramado, não para pressionar a arbitragem. É claro, a gente pode discutir a arbitragem do Voaden, que eu acho que errou para os 2 lados em alguns momentos, mas o principal ponto é, a experiência do Abel deveria entregar ao dia a dia de beira de gramado do Abel, que ele não pode insistir e ficar dando murro em ponta de faca com frases que não vão ajudar em nada o time dele. Ele não ganhou nada e não ganharia nada falando isso. Eu duvido que o Voaden passasse a apitar de uma forma diferente ouvindo isso do Abel Ferreira. Pelo menos eu duvido, Mauro. Por aí também. O problema do Abel, eu até acredito que ele possa ter realmente falado o que ele falou. A história dele, o histórico dele, faz com que a gente escute com muita atenção aquilo que ele falou. Mas o próprio histórico dele como árbitro, como treinador / árbitro que ele parece querer ser, faz com que você também duvide. Porque hoje ele é o treinador mais indisciplinado no futebol brasileiro. E também o mais marcado pela arbitragem por conta disso. E isso é contraproducente para ele e, claro, para o time dele, no caso o Palmeiras. Então ele precisa se segurar mesmo, com ou sem razão. E entendo que, naquele momento do jogo, ele reclamou basicamente por um cartão que eu também teria mostrado para o Diego. Mas eu assim, também. Né? Que eu acho que foi talvez um dos maiores erros do Voaden, foi não mostrar esse cartão para o Diego. Esse lance que a Monique falou há pouquinho antes, a gente ouviu o Abel também do Wesley, era um lance que você poderia discutir um segundo amarelo, eu não daria. Eu teria dado para o Diego, eu não daria para o Wesley, mas assim, eu acho que pela dificuldade do jogo, pela qualidade, velocidade e tensão, entendo que o Leandro Voaden foi muito bem. Ele teria errado no lance do pênalti,
enfim, na minha opinião, o primeiro. Foi muito bem ao marcar no campo um pênalti que eu não tinha visto nem pela televisão, o pênalti do puxão do Rodrigo Caio no Rony, e nos pênaltis, com defesas, nada para mim que fosse o caso para, por exemplo, repetir cobrança. Então, acho que ele foi muito bem pelas circunstâncias. E, claro, ele vinha, mas ele já vinha com a prevenção contra o Abel. De novo, assim como o jogador de determinado clube, de todos os clubes estudam os adversários, os árbitros também estudam os seus atletas que eles vão dirigir. E não é prevenção, é estudo, é preparação. Porque, de repente, os atletas e a comissão técnica também estudam os árbitros. Menos do que deveriam, mas estudam hoje. Mas ainda está muito devagar também isso por responsabilidade da comissão técnica e dos profissionais que são jogadores, que não estudam tanto como deveriam. Eles deviam estudar mais a regra do jogo para não falar e não fazer tanta bobagem, e saber usar a regra do jogo. Mas no caso específico, não é prevenção, é estar atento. Porque, por exemplo, vamos pegar um jogador aqui, vai pegar um exemplo do Palmeiras, estou falando do Palmeiras, Valdívia. O Valdívia, se eu fosse um árbitro, para marcar um pênalti no Valdívia, é só sair se enrolando a cabeça dele, porque ele muitas vezes cavava, muito talentoso, muito cheio de coisa e tal. Agora, por exemplo, pegando outro exemplo do Palmeiras, Ademir da Guia, na dúvida, quando ele cai, é que foi pênalti mesmo se tivesse tido um tufão na nuca dele, porque a chance dele de ser derrubado é muito pequena. A do Valdívia, ele toda hora caía, então a chance de o árbitro marcar um pênalti, mesmo se ele levasse uma facada na nuca, se ficar, o Valdívia de repente não é. Então, assim, faz parte da preparação do árbitro, o árbitro experiente como o Voaden é um árbitro até que começou muito bem a carreira, acho que não continuou do mesmo nível, até pelas pressões, de seguir o jogo, de deixar o jogo seguir. Né? Mas, enfim, eu acho que a arbitragem dele foi muito boa e não entendo muitas das reclamações do Abel, embora aquilo que ele falou é exatamente o que acabou de falar o Fragoso, poderia deixar passar batido. Só que, de novo, e aí vale para qualquer reclamação, é a versão do árbitro e a versão do treinador, ou quando é o jogador expulso por reclamação, o jogador. São versões. Eu não estou dizendo que o Abel falou e acabou, e que o Voaden falou também acabou. Ok. Só que, de novo, e aí volta a questão familiar. Eu tenho um limite de tolerância com erros ou falhas ou indisciplinas dos meus filhos que é diferente da mãe deles. Quem está certo? Talvez mais ela do que eu. Mas, assim, é um limite. De repente, olhar feio para você já é um desrespeito, é rua. De repente, me dá uma facada na testa. Não, foi facada, não teve uso de força excessiva, não foi facada temerária. É de cada um e a gente tem que entender a decisão tomada. Eu acho que o Voaden não foi tão bem... desculpa, vai lá. Não, é que a produção me avisou que a gente tem Gabigol e Gerson ao vivo no vestiário, né? Estavam em live, a gente vai... Vou pedir para o Túlio colocar aqui rapidinho, só para a gente acompanhar o que está rolando nesse momento lá no vestiário do Flamengo. A gente já falou um pouquinho de provocação, ó. Segue tudo normal. Já o predestinado, fala. Segue tudo normal. Já o predestinado, fala. Tá aí o Gerson brincando, então, falando que tá aí o predestinado, segue tudo normal. Aquela provocadinha de leve, estilo Gerson e Gabigol, só para avisar para nossa produção. Tá começando agora o Rogério Ceni, a assessoria de imprensa do Flamengo acabou de avisar aqui no grupo. Já a gente tem Neymar para mostrar também, né? Que entrou na brincadeira, entrou nessas provocações aí do jogo, mas dando uma brincadinha de leve envolvendo a parte final da partida. Já a gente vai mostrar o Neymar. O Rogério Ceni está começando agora, então já a gente também vai ter a oportunidade de mostrar um pouquinho do que disse o Ceni aqui. O que você ia complementar, Rô, sobre a arbitragem? Eu acho que o Voaden não foi tão bem quanto eu gostaria, mas isso talvez não signifique que ele foi mal, tá? Eu acho que ele inverteu alguns cartões em termos de critério. Por exemplo, houve uma falta no Danilo, me falha a memória se foi o Felipe Luiz quem fez, agora me foge, mas que eu acho que ele poderia ter dado o cartão. O cartão que ele dá para o William Arão, eu não teria dado. Por exemplo, eu teria dado o cartão no Diego. Eu acho que ele, na verdade, perdeu um pouquinho a mão nos cartões no começo e depois ele passou a administrar. E aí, fatalmente, isso começou a pesar naturalmente. Então, eu acho que ele teve alguns equívocos, sim, em relação a cartão, mas nada que prejudicasse o andamento da partida. E também, quando você tem um árbitro, você tem um ser humano ali e, além de tudo, você tem de ter controle emocional para se manter em campo. Eu acho que faltou controle emocional para o Abel Ferreira se manter em campo e ajudar a equipe do Palmeiras. Enquanto o Rogério não começa, vamos piscar o Neymar aqui rapidinho para a gente ver o que disse o Neymar, né? Que estava lá de Paris acompanhando o jogo. Vamos ver se eu consigo, vou abrir aqui no Instagram para eu conseguir visualizar melhor. Ele diz aí, ó, inscrições de curso de pênaltis estão abertas. Acesse o site neymarjunior.com e adquira já a sua vaga. Brincadeira, tô zoando, jogão.
falam Neymar Júnior, né, diante de alguns pênaltis perdidos, já que as cobranças foram até lá longe, né? E aí eu tô vendo aqui que já teve, né, mais uma repercutida, porque alguém responde para ele: Diego Alves pega seus pênaltis de olho fechado, Ney. E aí o Ney responde: pior que ele já pegou um. Então a resenha segue lá no Instagram da TNT Esportes, e é o Neymar entrando na brincadeira, tá sempre de olho em tudo que está acontecendo aqui no Brasil e deu os seus pitacos sobre essa final de Supercopa do Brasil. Já temos Rogério Ceni, estava vendo o pessoal falando aqui que ele estava meio sem áudio, mas acho que agora já temos o Ceni com áudio, né? Vamos ver se a gente vai conseguir colocar aqui para ouvir um pouquinho do que o Rogério vai falar, né? O segundo título dele com o Flamengo, o brasileiro, um título que ele pegou ali a temporada no meio, né? Depois da saída do Jorge Jesus, do Domenech, e aí agora esse título da Supercopa, depois de ter 17 dias de férias e mais, como ele gosta de falar, 22 sessões de treinamento de pré-temporada, que foram 2 semanas, em alguns dias o Flamengo treinou em 2 períodos, então o Rogério sempre fala muito desse número, que foram 22 sessões de treinamento. Então já a gente vai ouvir as perguntas dos colegas jornalistas que estão lá em Brasília, para colocar aqui no Rogério. Enquanto ele não entra ele mesmo falando sobre essa conquista, queria saber de vocês como é que vocês veem esse início de trabalho do Rogério Ceni, que já levou de paulada no Flamengo, de criticada, já pediram para sair, falaram que não ia dar certo, volta Jorge Jesus. Como é que vocês veem esse começo de trabalho do Rogério, Mauro, Rodrigo? Muito bom, né? Pô, campeão do Brasil. Mas na última rodada, na penúltima rodada, quase tomou alguma campeão do Brasil e chegou no meio do trabalho, teve uma pressão muito grande, não estava se acertando. Bateu um baita time, um baita elenco, sim, mas vai ser campeão no caso, vai ser bicampeão do Brasil, ganhando um jogo sensacional, emocionante, como foi esse de Brasília. Eu confesso, e o Rogério pensa igual, que poderia ele e o Flamengo estarem num estágio superior, mas que pode chegar lá com o tempo de trabalho e exatamente esse tempo de treinamento, como você destacou, Monique. E dentro do que a gente fala, é claro que o tempo de treinamento é fundamental no trabalho do Rogério Ceni, porque no Fortaleza foi assim. Era outro nível de jogador, outro nível de pressão, tudo bem, mas o método do Rogério Ceni é o método que ele está aplicando, do mesmo jeito que ele aplicou no Fortaleza. E claro que vai levar tempo. Agora, a inteligência do Rogério em utilizar o William Arão. O William Arão não foi tão bem hoje, tá? Não foi tão bem hoje. Mas esse, digamos assim, movimento, assim como o Diego, sendo um meio-campista mais recuado para ter a qualidade, esse tipo de movimento foi ideia do Rogério, foi trabalhado pelo Rogério e funciona muito bem. O time do Flamengo hoje joga com 8 jogadores no campo de ataque com qualidade para finalizar. Poucos times no Brasil têm isso hoje. Então, é mérito do Rogério, sim, pouco tempo de trabalho. A Supercopa do Brasil não tem de ser, para mim, um divisor de águas para ninguém. Depois de um jogo desse, os dois são campeões em termos de desempenho e performance. Um levou a taça para casa porque foi melhor nos pênaltis. Agora, o trabalho do Rogério nesse começo é bom. E, claro, no Brasil há um imediatismo cultural muito eminente, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que a diretoria do Flamengo vai trabalhar tempo suficiente com o Rogério, depois de 2 taças conquistadas, para ele desempenhar o trabalho que ele imagina e que ele fez no Fortaleza. Tão campeão, ele quer ser também no Flamengo e tem bola, cabeça e elenco para isso. O Ceni está no ponto, vamos colocar aí então? Vamos ouvir um pouquinho do Rogério. Um pedaço do segundo tempo, onde realmente o time jogou abaixo do que vinha jogando. O Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Ceni, parabéns pelo título. Como um grande goleiro que você foi, qual a sua avaliação sobre a atuação e o peso de Diego Alves na taça conquistada hoje? Com sua experiência, você deu alguma dica para ele nessa decisão? Bom, eu fico feliz por alguns motivos, né? O primeiro deles foi que em dezembro o Diego estava para sair do Flamengo. E eu sei o valor da experiência de um goleiro aos 35 anos, o que ele pode acrescentar, não só com defesas, né? Mas no dia a dia, no diálogo, na comunicação. Então eu fico feliz de fazer parte. Eu acho que ele devolve muito à nação rubro-negra hoje o esforço que foi feito para a permanência dele aqui. Esse é o primeiro ponto. Sobre os pênaltis, eu digo para você que é mais fácil estar lá embaixo do gol do que como treinador ali fora. Mas é 100% mérito dele. Eu nunca nem toco nesse assunto com os goleiros, porque eu acho que é muito da percepção, é muito intuitivo para o goleiro, né? E ele teve uma coisa muito importante, ele acreditou até o fim, porque 2 pênaltis abaixo, faltando 2 cobranças, é muito difícil você reverter. Só mostra o grande goleiro que ele é e o acerto
que nós tivemos e mantê-lo por mais um ano defendendo as cores do Flamengo. O Mauro Santana, do canal do Mauro Santana, Rogério Boa A gente veio uma resposta muito boa do Rogério, né? Porque de fato foi uma grande novela essa renovação do Diego Alves, até um pouco semelhante com o que aconteceu agora com o Rafinha. E de fato era muito importante ter um nome como o Diego Alves no elenco. O Hugo está num processo de construção, né, da sua história no futebol profissional. E aí a gente vê um depoimento bem bacana do Rogério em relação a isso. Vamos ouvir um pouquinho mais aí sobre os batedores, tirar o Gerson e o Bruno Henrique. A beira do campo falou, não tira ele para ele bater o pênalti. Eu falei, Bruno, você consegue? Ele falou, não consigo mais, não aguento mais. Então, mediante isso, eu não posso deixar um jogador dentro do campo. Tanto que o Michel entrou no lugar dele, converteu a sua cobrança. O João, a hora que nós começamos a perder um pouco mais o meio, eu tentei dar um pouco mais de proteção. Gerson já batendo cansaço por causa da temperatura. Everton já um pouco cansado. As opções foi muito mais para repor fisicamente o time do que para qualquer outra coisa. Nós tentamos manter o time firme e forte, porque nós estávamos à frente do jogo. Não fizemos substituições defensivas. O Mateuzinho, a entrada dele se deu porque o Isla já tinha o cartão amarelo e começou a ficar um jogo perigoso, apesar dele ter ficado alguns dias parado por lesão, mas eu achei que era o momento dele entrar. E as outras substituições são substituições naturais que a gente faz, são as opções que a gente tem do meio para frente, que a gente tem feito costumeiramente nos últimos jogos. Esse ponto é importante porque mostra que o Palmeiras empurrou o Flamengo para trás no início do segundo tempo, então não era o objetivo do Rogério esperar um pouco o Palmeiras. Eu, assim, sou um cara muito feliz porque os caras que trabalham comigo, eles não lideram apenas pelas palavras, sabe? Eles lideram pelo exemplo. Eu acho que essa geração de jogadores mais experientes e que ganhou tudo pelo Flamengo mostra que ainda tem fome de vencer. E é uma das coisas que eu falo para eles, principalmente os mais experientes, né? O caso, sei lá, do Felipe Luiz, do Diego, dos Diegos, né? Everton, que fez 32 anos ontem. Arão, que apesar de não ter chegado ainda, acho que nos 30, mas já é um cara que está há muito tempo aqui no Flamengo, né? Que não deixa essa oportunidade passar, de construir essa era vencedora. Porque o dia que passar, vão achar que o tempo deles também passou. Então, eu acho que, para mim, o que eu mais vejo, o que mais importante tem oportunidade de ser campeão? Seja. Não deixe passar. Principalmente numa geração tão vencedora, não deixem as pessoas achar que o tempo de vocês passou. Porque a gente acabou de mostrar no dia de hoje que essa geração ainda continua honrando a camisa do Flamengo. Então, para mim, esse é o principal. O caráter desses jogadores que eu tenho que contagiam, sem dúvida nenhuma, aqueles mais jovens. Que é exatamente nessa linha a pergunta do Gabriel Reis, do canal Papai. Muito bacana o depoimento do Rogério, que é um cara que lidera pelo exemplo também, né, Mauro? E é um cara que agrega muito nesse sentido, né, de trazer também essa experiência para esse grupo. Experiência fundamental em tudo, né? Porque estou falando aqui um cara mais velho, experiente, não é em defesa de causa, não é corporativismo, mas é fundamental você ter os garotos e ter gente experiente. Eu sei que às vezes existem as desconfianças, existem as dúvidas, mas aqui ninguém mais profissional do que eu, e ninguém tem mais desejo do que ver esse clube vencedor, né? O meu desejo hoje é ver o Flamengo no ponto mais alto, né? É ver cada coração do torcedor. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro, em especial, logicamente, no Rio de Janeiro, está todo mundo feliz hoje. Mais uma vez, um jogo difícil, um jogo complicado, mas esse time mostrou que o coração vermelho e preto continua batendo forte. O Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Acaba ali contemporizando as críticas que vem recebendo, que era um pouco do que a gente estava falando, né, antes de começar essa entrevista. Tem o melhor o quê? Desculpa. Agora vai perguntar da arbitragem para o Rogério também. O brasileiro, segundo o Wesley, o Abel teria dito. Você acha que o árbitro interferiu no resultado de alguma forma? Olha, eu prefiro pensar, primeiro, é um técnico europeu, né, uma pessoa que veio de fora, extremamente educada. Eu prefiro pensar que foi no momento de calor do jogo. Eu não sei se foi no momento que ele foi expulso, se foi no final do jogo. E eu também acho que é normal. Quando a derrota ela acontece, a gente tenta arrumar a subterfúgio mais fria. Ele mudaria, tanto que foi marcado um pênalti a favor do Palmeiras. Não houve nenhuma expulsão. A única expulsão foi a do treinador, o que não envolve diretamente o jogo em si. Então, eu acho que com a cabeça mais fria, tenho certeza que ele vai reconsiderar a decisão. Eu acho que o Flamengo ganhou pelos seus méritos, enfrentou um grande time,
Palmeiras hoje é um time dificílimo de se bater, dificílimo de se vencer. Joga com características diferentes da nossa, é bem verdade. Mas dentro das características que se dispõe, é uma equipe que nos enfrenta, assim, que virou um grande clássico do futebol brasileiro. Quer queira as pessoas reconheçam ou não, virou um grande clássico do futebol brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essa vitória e ele, mais do que citar a arbitragem, tem que valorizar também a coragem, a dedicação de todos os seus atletas. Tem uma decisão já na quarta-feira, eu tenho certeza que o Flamengo, que o Palmeiras tem uma grande oportunidade, deve ser o campeão da Recopa. Eu acho que ele vai estar, talvez, com outro discurso, outro pensamento. Eu prefiro crer no momento de cabeça quente ter colocado essas palavras. Última pergunta do Guilherme Gordo, da Rádio Bangu. Bom, a gente acompanhou aí um pouquinho do Rogério Ceni, então, né? O pessoal jogou uma isca, o Rogério não caiu, né? Muito na isca, acho que não foi bem assim que disse o Abel Ferreira ao se referir sobre a partida, enfim, mas a gente já imaginava um Rogério mais tranquilo, né? Um Rogério mais sereno, inclusive até para falar sobre as críticas que recebeu, não é muito do perfil dele aproveitar o momento em que ganha um título para sair rebatendo, respondendo. Enfim, a gente tem que partir para as notas agora e vai ser VaptVupt. Já estamos na parte final da nossa live aqui de pós-jogo, então cada um vai dar uma nota, a gente não vai fazer todo mundo dando nota para tudo e fazer a média. Vamos começar pelo Flamengo, vou passar os titulares e depois vou colocando ali os jogadores que entraram. Vamos lá. Vou começar vou deixar a moleza para mim. Diego Alves, vou dar nota 10 para ele, porque, afinal de contas, foi decisivo nas cobranças de pênalti. Foi uma grande atuação do Diego Alves. Como disse o Ceni, né? O Flamengo 2 pênaltis atrás e o Diego conseguiu reverter essa situação. Então, 10. Isla, Mauro Betti. Isla fez a falta que era falta, não era pênalti, teve dificuldades no começo com o Breno, depois também com o Wesley. 6. William Arão, Rodrigo. William Arão, acho que ele acabou cumprindo a função que se imaginava, talvez não tenha ido tão bem, eu vou, para resumir, vou de nota 6 para ele. Bom, Rodrigo Caio fez um bom jogo, né? Foi bem no jogo, mas foi muito infantil no pênalti cometido. Depois converteu o pênalti dele, que era um momento extremamente decisivo. Então, vou colocar ali na média. Vou dar nota 7 para o Rodrigo Caio. Felipe Luiz, Mauro. Então, o pênalti, ele costuma, disputa de pênaltis, maltratar grandes nomes históricos ou os melhores jogadores em campo, como foi o Felipe Luiz, um dos grandes nomes da partida, fundamental no primeiro gol, teve dificuldades mesmo assim, sobressaiu como sempre, deu capacidade, um caráter, uma inteligência tática, eu gosto demais do Felipe Luiz, e eu costumo fazer o seguinte, se o cara é infeliz nos pênaltis, eu não conto, tá? Esquece. Agora, se o cara é muito feliz nos pênaltis, como foi o Diego Alves, aumenta a nota. É errado o critério? Dane-se, é meu critério. Então, para mim, continua muito bem o Felipe Luiz, bicampeão da Supercopa, nota 8 para ele. Vamos de Gerson agora, Rodrigo. Dá dinâmica ao meio-campo, movimenta, é um jogador importante, apesar de não ter aparecido nas jogadas ofensivas hoje com muita frequência, eu vou de nota 7 para ele. Diego Ribas, eu vou dar nota 8. Acho que ele fez um grande jogo, né? Foi o melhor do primeiro tempo. Se não tivesse saído, talvez o Flamengo tivesse feito um começo de segundo tempo melhor com o Diego em campo. Foi muito bem hoje, então 8 para o Diego Ribas. Everton Ribeiro, Mauro. De novo, não foi bem, se você já destacou, eu falei um pouquinho, queria falar de novo. É um jogadorzaço, para mim, um grande jogador no Brasil de 11 a 20. Claro, teve interregno no mundo árabe, Neymar é outro patamar, tem vários jogadores fora do Brasil, mas o que ele fez pelo Coxa, faria pelo Cruzeiro e continua fazendo pelo Flamengo é demais. Mas, de novo, hoje uma partida bastante discreta, 5,5 para o Everton Ribeiro. Se tem uma jogada do Everton para destacar, foi uma jogada de talento purinho no lance em que o Gabigol faz aquela bola que ninguém sabe onde foi parar até o momento. De Arrascaeta, Rodrigo. O Arrascaeta se movimentou demais no campo todo, né? Além do golaço que fez. Então eu vou de nota 8 para ele. Partidaça do Arrasca. Bruno Henrique, eu acho que hoje foi abaixo do que a gente espera do Bruno Henrique numa final. Ele começou voando esse começo de temporada, esses 2 primeiros jogos do Flamengo. Foi absurdo, assim, destaque absoluto. Hoje acho que ficou faltando um pouquinho, então eu vou dar 6,5 para o Bruno Henrique. Gabigol, Mauro Betti. Ele é fera, né, cara? Vai lá, faz o primeiro gol, perde esse gol inacreditável, na grande jogada do Everton Ribeiro, na única dele e tal, mas ele é muito importante, o pênalti decisivo naquele momento, bateu o pênalti em câmera lenta o suficiente para tirar desse goleiraço que é o Everton, bateu de novo muito bem, é o artilheiro agora, ultrapassando o Renato Abreu histórico, mais uma grande conquista. O Gabigol, mesmo quando tá bem, faz toda a diferença. Nota 8 pro Gabigol também.
João Gomes, ou Rodrigo? Não entrou como a gente imaginava, né? A gente imaginava um João Gomes um pouco mais ligado e na batalha de substituições, digamos assim, o Abel Ferreira levou a melhor. Então, eu acho que o João Gomes não entrou como se imaginava, vou colocar nota 6,5 para ele. Eu vou também dar 6,5 para o Vitinho. Não teve muito tempo, né? Teve uma chance que o Rascaeta não tocou para ele. Na outra, ele teve uma boa possibilidade de gol, que o Everton fez uma defesa incrível. Mas acho que entrou mantendo ali a média, né? Entrou no lugar do Everton, mais ou menos. Então, 6,5 para o Vitinho. Mateuzinho ou Mauro? Pô, teve um belo lance ali, entrou bem pro momento que estava no jogo, um momento complicado, ajudou a construir jogadas pelo Flamengo pelo lado direito. Eu vou dar pelo pouco tempo que teve, pela pressão enorme, nota 7 pro Mateuzinho. Para fechar o Flamengo, Rogério Ceni, Rodrigo. Eu acho que eu vou colocar aí nota 7,5 para o Rogério Ceni, até porque, por mais que ele seja o técnico campeão, ele já deixou claro na entrevista coletiva dele que ele não quis colocar o time para trás. Na resposta que ele fala que nenhuma alteração foi defensiva, foi o Palmeiras quem empurrou o Flamengo para trás no segundo tempo, foi o Palmeiras que buscou o empate no segundo tempo, e aí, claro, quando o Palmeiras deu espaço, é que a equipe do Flamengo começou a jogar um pouco mais. E as alterações do Rogério Ceni não funcionaram também do jeito que ele imaginava, por isso eu vou de 7,5 para ele. Bom, vou manter a minha média no Everton, porque para mim os dois grandes nomes dessa partida foram os goleiros. Os dois foram excepcionais, com defesas espetaculares no tempo normal, o Everton, e também muito importante nos pênaltis. A gente só teve essa disputa de pênaltis emocionante por isso, então vou dar 10 para o Everton também. Marcos Rocha, Mauro? Notas merecidíssimas. O Marcos Rocha, 6,5. Luan, Rodrigo Fragoso. Pois é, né? O Luan, que acabou perdendo o pênalti, mas também vou desconsiderar a penalidade. Vou considerar um pouquinho a questão das bolas aéreas, que ele foi bem, quase fez um gol, e além de tudo, ele acaba participando do lance que ele não consegue cortar com tanta qualidade, ela sobra no pé do Felipe Luiz, que faz uma jogadaça, mas aí não é culpa dele. Ele tentou fazer o corte e a bola acabou sobrando no pé do Felipe Luiz. Eu vou de nota 6,5 para o Luan. Bom, o Gustavo Gomes também estava nesse lance, né? Eu acho que o Gustavo Gomes fez uma grande partida. Ele, na minha visão, é um dos melhores zagueiros em atividade aqui no Brasil e é um líder também dentro desse grupo. Também acabou envolvido na jogada ali, foi driblado pelo Felipe Luiz naquele lance, mas acho que foi uma boa partida, então vou dar 7,5 para o Gustavo Gomes. Vinha, Matias Vinha, Mauro. Que, aliás, o Galvão Bueno chamou de Matheus Vinha 95 vezes na transmissão. Então, Matheus Vinha, Mauro. Vinha e volta, né? Muito bom lateral, mas teve algumas falhas, ofensivamente não tão importante. Hoje vou dar nota 6 para o Vinha. Felipe Melo, Rodrigo. Felipe Melo também não conseguiu ser aquilo que costuma ser, né? Um jogador que trava o cadeado no meio-campo e, principalmente, consegue dar os passes longos, consegue dar qualidade, mas ele tem sim mérito no primeiro gol, porque estava bem posicionado e deu uma cabeçada perfeita para o Veiga fazer aquele golaço. Então, eu vou de nota 7 para ele. Bom, Zé Rafael, vou dar 5,5. Acho que Zé Rafael tem alguns jogos muito bons e outros nem tanto. Acho que hoje não foi o dia dele, tanto é que ele foi substituído ainda no intervalo. Então, 5,5 para o Zé Rafael. Breno Lopes, Mauro. Breno Lopes quase fez um golaço, não fosse um lance sensacional, histórico do Diego, salvando com 200 anos de idade, um lance sobre a linha, um fundamental, grande momento do Diego, não só esse, mas fundamental, né, com raça e tempo de bola, mas o Breno não teve das melhores partidas. Claro, se faz esse gol era uma outra história. Vou dar nota 6 também para ele, porque o jogo todo foi muito bom, difícil dar menos do que 6 para qualquer jogador. Veiga, Rodrigo. 8 para o Rafael Veiga. Recompôs muito bem quando necessário, foi um jogador de articulação e também de bola na rede. Fez os 2 gols do Palmeiras, Rafael Veiga tem nota 8. E que golaço, viu? Vou te contar. Golaço. Fiquei até rouca. O Wesley, eu vou dar nota 7,5 para o Wesley. Eu acho que ele foi bem no jogo. E depois, é claro, ele tinha um cartão amarelo. Na minha visão, o Wesley nem seria um dos jogadores para sair na segunda etapa. Acho que deve ter pesado para o Abel o fato do Wesley já ter o cartão amarelo, mas ele fez uma partida muito boa, então vou de 7,5. Rony, Mauro. Rony, daqueles lances, né? Alguns lances que você não compreende, outros muito bons. Ele foi muito engraçado na hora do hino, né? Porque tem os 2 telões, uma é Garrincha com a bandeira do Brasil, então você tem que virar para a bandeira. Então o elenco do Flamengo virou todo ali para a direita, tinha um telão, e do Palmeiras metade virou junto com a arbitragem e com o Flamengo para lá, então metade virou para o outro telão, né? Aí ficou aquela coisa, tal, viraram, e o Rony, como era o da ponta, foi o último a virar, né? Alguém deve falar, Rony, para cá, velho.
Aí ele virou. Mas é bem o Rony, assim, bem atrapalhado, tá, mas faz algumas jogadas muito boas. Eu vou dar nota, até pelo pênalti que ele sofreu, nota 7 pro Rony. Olha a camisa dele agora. Gabriel Veron, Fragoso. Entrou bem, ele não entrou mal, não. O torcedor do Palmeiras, ultimamente, sentia o Gabriel Veron devendo. E acho que não só o torcedor do Palmeiras, mas também a comissão técnica do Palmeiras sentiu o Gabriel devendo, não muito tecnicamente, mas também por conta da parte física que não encaixava e não encaixou durante toda a temporada passada. Agora há uma expectativa maior do Núcleo de Saúde e Performance de que ele tenha uma performance melhor, muito por conta da saúde melhorada. Então, eu acho que o Gabriel Veron entrou bem até, se movimentou bastante, auxiliou na marcação. Eu vou na nota média para ele, eu vou de nota 7. Danilo, para mim. Danilo... Tá, e quase fez um gol. Bom destacar. O Gabriel Veron, de cabeça, quase colocou uma bola na rede. É difícil a gente levar em consideração o lance ali do pênalti, né? Porque eu acho que aquela demora do Danilo para bater, com a experiência que o Diego Alves tem, aí o Diego foi lá, reclamou da marca, da posição da bola e tal. Acho que tudo aquilo ali acabou pesando muito pro Danilo, que é um jogador jovem e que eu acho que entrou com personalidade na partida, acho que não fez uma partida ruim o Danilo, e aquela situação ali é uma situação de um garoto jovem, como a gente viu o Mateuzinho também do lado do Flamengo, diante de um goleiro muito experiente, então vou dar a nota 7 para o Danilo também. Gabriel Menino, Mauro. Não foi tão bem como em outros jogos, mas ajudou o Palmeiras a ser melhor na segunda etapa e criar as chances que teve para buscar o empate, quase vencer o jogo. 6,5 para o Gabriel Menino. Para fechar, Abel Ferreira. Caiu a bomba para mim, né? O Abel Ferreira é o seguinte, se fosse para dar uma nota só para ele, só para o Abel Ferreira em si, eu daria nota 5. Porque o Abel Ferreira, ele foi expulso e eu já acho muito infantil. Mas eu acho que essa nota ela tem um pouco da comissão técnica como um todo, do trabalho que foi feito da comissão técnica ao longo do jogo. E aí eu vou ter que subir essa média para nota 7, porque eu acho que no segundo tempo o Palmeiras conseguiu acertar de fato o jogo, justamente pelo que o próprio técnico Rogério Ceni falou. Foi um jogo em que no segundo tempo ele não queria ficar na parte defensiva, ele não queria jogar no seu campo, ele queria continuar jogando como estava jogando na primeira etapa, mas a comissão técnica do Abel Ferreira conseguiu, com as alterações que fez, com o Gabriel Menino, com o Danilo e depois com o Gabriel Veron, colocar o Flamengo para trás do meio campo até os 40 minutos do segundo tempo. Pelo conjunto da obra, 7. Se fosse só para o Abel Ferreira essa nota, deixar bem claro, eu daria uma nota 5 para ele. Muito bem, fechamos aqui as nossas notas, estamos chegando ao fim da nossa live também, lembrando que nós demos os nossos pitacos, as nossas notas, mas quem levou o prêmio de melhor da partida, com toda a galera entrando no carro junto, foi o Jorge André Arrascaeta. Arrasca foi eleito o melhor dessa partida e levou o prêmio, o carro, para casa. Mauro, quero agradecer você pela participação aqui, Rodrigo, pelo papo, né? Ficamos aqui quase 1h40 repercutindo esse jogão, um jogo que merecia toda essa atenção, de fato, porque era um Flamengo e Palmeiras que todo mundo esperou por muito tempo, e que bom que esse jogo fez jus à expectativa que foi criada em cima dele, né? Porque muitas vezes a gente espera tanto de dois rivais que estão muito bem, e o jogo não é assim, e foi emoção até aquela última bolinha, até aquele último pênalti cobrado. Então, Mauro, Rodrigo, obrigada, fiquem à vontade se quiserem fazer algum comentário final. Só para dizer que vai ter outro jogaço agora em Minas, entre Cruzeiro e Atlético, vamos estar acompanhando aqui e torcer para que seja tão bom como foi o jogaço em Brasília. É isso, saem de campo 2 campeões em performance, o Palmeiras com uma performance fantástica no jogo inteiro, o Flamengo com uma performance muito boa durante toda a partida também, um jogaço de primeira categoria que valeu quem acompanhou certamente a Supercopa do Brasil. Claro, o torcedor palmeirense está chateado, do Flamengo muito contente, mas quem não tinha nada a ver com isso, quem não estava torcendo para ninguém, certamente curtiu 2 horas de um futebol muito, muito bom, muito bacana, bem aplicado, bem jogado, sobrando emoção, sobrando polêmica, então certamente foi um jogo que valeu a pena demais. Espero que a galera tenha curtido as análises aqui. Desculpem qualquer coisa que vocês discordem, tá? A vida é assim mesmo. Grande abraço. Valeu, Rodrigo, valeu, Mauro, valeu a galera que ficou aqui com a gente no YouTube e também no Facebook da TNT Esportes. Fiquem de olho nas nossas redes, porque ainda vai ter a sequência e muita repercussão do lado de Flamengo e de Palmeiras, desse grande clássico, desse grande jogo e dessa grande final. Valeu, gente, até a próxima.